À frente podcast hoje, eu vou te fazer uma pergunta. Pode um policial professar sua fé em Cristo? Eu e você vamos juntos responder essa pergunta com um convidado especial. À frente podcast hoje com um convidado especial. Hoje, oficialmente, a gente vai inverter os papéis. Eu assumo o meu lugar de host desse podcast, onde a gente vai alugar um apartamento na sua cabeça. É uma frase dele, um convidado muito especial, no qual eu muito admiro. A gente vai deslanchar nessas 2 horas de conteúdo para você entender se conseguimos viver uma vida sendo um policial e professando uma fé em Jesus. Meu convidado especial, Thiago Azevedo Hermida. Seja bem-vindo. E, irmão, que honra estar aqui. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você. Eu não sei que horas que você vai estar vendo esse podcast, mas uma coisa eu digo para você, não deixe de assistir o podcast completo. O que vai sair daqui hoje eu tenho certeza que vai impactar a tua vida. Maurílio, muito obrigado, irmão, de verdade. Você é um cara que eu amo, amo a tua vida, amo você, amo a tua família. Obrigado. E já de cara, já vou te dar a seguinte provocação, Maurílio. Muito obrigado por nunca ter desistido de mim. Eu duvido que você não acompanhe esse podcast agora. Essa frase faz muito sentido, né, na nossa história. Como a gente se conhece, há quanto tempo a gente se conhece. Não podia ser diferente você, o convidado de hoje. Por conta do que a gente viveu, você tem sido o maior incentivador de eu abrir esse espaço para poder falar de algumas coisas que eu amo falar e que às vezes tem lugares que você não pode falar, tem lugares que a gente não pode conversar, mas aqui de fato hoje vai ser um dia que a gente vai debruçar na história de alguém por trás da rede social. Sim. Né? Alguém que vai além do Hermida CSI, né? Que o Instagram dele, quem quiser já segue aí. E você não pode continuar assistindo esse episódio se você não curtir esse episódio, se você não compartilhar esse episódio. É importantíssimo, favor, né? A sua ajuda, a sua contribuição para que você também seja abençoado com esse momento. Curte, compartilha, manda para todo mundo, segue o canal, comenta lá no vídeo, comenta aí uma pergunta, alguma coisa para a gente poder estar aí junto construindo esse podcast, tá bom? A gente vai descobrir quem é o Hermida, mais conhecido como Hermida, fora da rede social. Thiago, se apresenta, fala sobre você. Bom, vamos embora. O podcast, quando é bom, quando o negócio é de verdade mesmo, tem até lencinho para caso a gente chore, que fique registrado aqui. Você só vê lencinho em 2 lugares, no podcast do Maurílio e em consultório de terapia. Porque aqui é uma terapia, a gente se trata junto, a gente fala, mexe nas nossas feridas juntos, o lugar também é para isso. É isso aí. Né? Então, irmão, quem é o Thiago, né? Eu sou um teresopolitano com muito orgulho. Nascido aqui? Nascido aqui, criado aqui. Eu me mudei para Niterói com 17 anos. Fui iniciar os meus estudos em veterinária lá. Eu passei para a Universidade Federal Fluminense. E aí estudei lá, me especializei depois da Federal de Viçosa. Fui morar 2 anos em Minas, onde eu me especializei em cirurgia de pequenos animais. Por que veterinária, Thiagão? Sempre foi uma paixão minha. Sempre foi uma paixão minha. Engraçado que a minha mãe era professora de religião e a minha mãe queria que eu fosse padre. Nossa. Queria muito que eu fosse padre. E imagina essa figura padre. Ela chegou a me levar para um convento, para um seminário. Me levou para o seminário de Petrópolis. Te rejeitaram, né? Exatamente. Tem uma semana. E aí o padre ligou para minha mãe e falou: Dona Mary, eu nunca mais vou esquecer essa frase. Pode ser que o seu sonho não seja o mesmo sonho do seu filho. Ele foi muito educado para dizer, olha, leva esse menino embora daqui que isso aqui não é para ele não. Entendeu? E assim foi, eu sempre quis fazer veterinária. Eu tinha uma prima que era veterinária, eu achava o máximo e tal. E assim foi feito, né? Eu não me arrependo, né? Hoje eu não atuo mais como veterinário, mas é algo que me deu uma base muito grande, um conhecimento muito grande para eu desenvolver depois as minhas habilidades dentro da perícia criminal, que é o que eu faço hoje. Verdade. Thiagão, a gente já descobriu por que você escolheu veterinária. A tua família, nesse primeiro... Porque existem muitas dúvidas, né? Principalmente no adolescente, do que escolher, qual caminho escolher. Pô, eu vou fazer qual faculdade? Principalmente hoje, né? Na nossa época mais novo aí, com certeza isso já era uma realidade.
Hoje já é mais difícil, mas antes da nossa época também era muito difícil. Continua? Era muito difícil. Agora... Não, pode ir, eu sei, depois você corta. Não, eu tenho que anotar, cara. Ah, tá, o tempo, né? Quando eu entrar, eu não tô aparecendo. Tá bom. É porque a câmera tava... Tá, pode seguir? Vai voltar. Então, vamos lá. Voltar daí, pera que eu vou posicionar. Beleza. Tá, Vou seguir, hein? Beleza. Por que veterinário escolher nessa fase de decisão da tua vida, de escolher, de fato, caminhar para essa área? Você teve apoio, Thiago, da tua família? Porque tem que custear, né, o estudo, você fez faculdade federal, mas me diz aí, me conta. Sua família te apoiou nessa fase, dessa escolha da tua vida? Então, cara, assim, pra veterinária sempre me apoiou bastante. Sim. Como eu te falei, né, eu fui pra Federal Federal Fluminense e sempre foi o meu sonho, minha família me apoiou muito. Depois eu quis fazer um mestrado, né? E eu lembro até hoje que meu pai falou pra mim, olha, mestrado não dá. Deu 2 tapinhas nas costas na hora de você trabalhar. Até aqui vai, né? Até aqui vai. E é uma coisa que, assim, se você parar pra pensar, que pai não quer um filho fazendo um mestrado, um doutorado, mas naquele momento eu entendi que ele estava olhando pra mim no prisma dele, né? Teu pai fez faculdade, Thiago? Ele fez na época contabilidade, né? Que na época era muito difícil, né? Meu pai com 84 anos era muito difícil fazer isso. Eu lembro até hoje do meu pai estudando inglês nos disquinhos de papel, cara. Caraca. E assim, era muito difícil. Meu pai sempre falou isso pra mim. Ele falou, olha, eu não tenho bens, eu não vou deixar posses pra vocês, o que eu vou deixar é educação. E ele cumpriu a risca. E há duras penas, tenho certeza. Sim, 3 filhos, 3 filhos bem educados, 3 filhos formados. Eu tenho um irmão que é médico, tenho um irmão que é administrador, né? E eu... Ou seja, ele cumpriu o papel dele como pai, né? Exatamente. Teu pai te educou, Thiago? Como foi a tua educação como pai e mãe, assim? Qual foi essa... Porque hoje existe uma desfiguração da figura paterna, da figura materna. A sociedade, a internet quer limitar até onde o pai pode ir, até onde, o que o pai pode falar, o que o pai pode fazer. Eu percebo isso até porque lidou hoje com jovens e percebo o quanto é difícil hoje você, cara, de fato você colocar o teu filho no caminho. Né? Os adolescentes hoje querem dizer, e é normal falar o que pode fazer ou não, mas a sociedade ela tem implementado uma distorção na figura paterna. Como que foi o teu pai como pai, sua mãe como mãe, nessa tua criação, nessa tua formação, que hoje a gente percebe, quem acompanha você na rede social, quanto você ama teu pai, a sua mãe hoje, né, já não está mais entre nós, mas você vai falar sobre isso, mas como que foi essa tua criação, a formação do Thiago como homem, como menino, como homem, para ser quem você é hoje? Então, eu acho que os homens, eles aprendem por exemplo. Diferente das mulheres. As mulheres, elas aprendem com conversa, são pessoas mais emotivas. Você com 3 filhos, eu tenho certeza que o seu papel e o que você faz para os seus 3 filhos é completamente diferente do que a Jéssica, sua esposa, faz. Com certeza. Então, a gente até brincou, né? Eles estão andando de bicicleta. Se ele cair, muito possivelmente que você vai falar, levanta, vambora. Vai cair de novo. Sim. E qual é o papel da Jéssica? Pegar, abraçar, vem cá, eu vou botar um remedinho. Recolher as lágrimas. Quem tá certo, quem tá errado? Os dois estão certos, estão cumprindo os 2 papéis. Exatamente. E o que eu tenho visto muito hoje, e que graças a Deus não foi o meu caso, eu tive uma mãe muito presente, eu tive um pai muito presente, claro, numa geração completamente diferente. Sabe? Então, eu nunca tive problemas em, por exemplo, tomar um tapa do meu pai, um tapa da minha mãe. Muito pelo contrário. Minha mãe falava, eu prefiro eu bater em você do que a polícia bater em você. Né? Eu brinco que a minha mãe me bateu 2 vezes só. O resto foi tentativa de homicídio mesmo. Tá? E eu fui super feliz, nunca tive essa questão de vou ficar frustrado com a minha mãe. E hoje o que acontece? Vou culpar minha mãe das minhas coisas que eu faço de errado. Mas hoje as crianças são bombardeadas para que se faça isso. Sim. Então hoje, é o que você falou muito bem, quem educa as crianças é a televisão, é um psicólogo, é o amiguinho, é a internet. Olha, sua mãe não pode fazer isso porque é abuso, o seu pai não pode fazer isso porque é abuso. Sim. Qual é o limite do abuso? Né? Então, eu tenho visto uma geração ser destruída de meninos e de meninas sem o pai presente em casa. Sim. E não adianta. E às vezes também, e hoje acontece muito, Thiago, pais presentes, porém ausentes na criação dos filhos. Porque você pode estar presente, mas estar ausente do mesmo jeito. Sim. Você pode estar presente como presença,
mas ausente com relação a podar, ensinar, cortar. Eu vejo isso todos os dias, cara, e até isso me chama muita atenção. Filhos que ganham espaço e território, filhos pequenos que ganham espaço e território por a simples omissão e acovardamento dos pais, com medo de falar, com medo de punir, com medo de ensinar. A Bíblia, e eu vou trazer um pouco para a Bíblia, ela vai trazer a vara e o cajado. O cajado é para puxar para perto. O cajado antigamente tinha uma curvatura para você pegar a ovelha e trazer para perto. A vara, a Bíblia diz que é por açoite. Então, o cajado traz para perto e a vara corrige. Então, e hoje, como a gente está falando, as pessoas, os pais têm medo devido a uma frase que eu escutei, a gente vai voltar para o assunto, que me marcou muito Maurílio, eu tenho medo do meu filho não me amar. E a psicologia diz, eu não sou psicólogo, né? Tô falando porque eu já li sobre isso. A psicologia vai dizer que seu filho te ama porque justamente você ensina para ele o bem e o mal, o certo e o errado, você consegue colocar ele nesse lugar. Ele não vai te amar por uma frase. O meu filho do meio, Luca, quando isso é comigo ou com a minha esposa? Se a gente punir ele de alguma forma, ele fala, você não me ama. Eu não te amo mais por isso. Eu falo, tudo bem, cara. E aí eu falo uma frase que pode até ser forte. Eu já escutei isso. Eu falo para ele assim, meu filho, eu não preciso do seu amor, mas você precisa do meu. É isso. Você precisa do meu, porque o meu é que vai te conduzir, vai te levar a um lugar. E lá na frente, com 40 anos, você vai estar num podcast, vai falar, me agradecer. Meu pai me amou. Sim. E eu amo meu pai por isso, que é como você está fazendo hoje. E olha que loucura. A gente vive uma geração hoje que os pais precisam da validação dos filhos, não o contrário. Identidade? Quando eu era moleque, eu chegava em casa da escola, almoçava, fazia o dever, minha mãe falava, são 2 horas da tarde. Antes das 6, todo mundo em casa. E a gente ia pra rua brincar, voltava imundo. Sem o dedão do pé? Encardido, com os dedos tudo raspado. Entrava na pancada com os primos, ia correr atrás de galinha, de pato. Mas amava os primos, né? Amava os primos. E 6 horas da tarde, todo mundo dentro de casa. Tudo bem que hoje é uma dinâmica, né? Uma coisa diferente. Não dá pra você nem deixar os seus filhos em segurança, brincar na rua, pela sociedade que a gente tem. Claro. Mas, pela primeira vez, eu vejo que as futuras gerações virão mais... E é muito duro que eu vou falar, a gente vai falar algumas coisas polêmicas aqui hoje, mas eu vejo as próximas gerações vindo mais emburrecidas que os próprios pais. Sim. A geração mais frustrada, com maior número de facilidades, você aperta um botão, chega comida na sua casa, você aperta um botão, você tem todo tipo de facilidade, você troca de canal, você não precisa nem apertar o botão hoje, você manda a Alexa aumentar o som, ela faz. Sim. Entendeu? E é a geração mais depressiva, com maior número de ansiedade, o que toma mais tarja preta. Sim. É a geração que mais se suicida. Sim. E sem identidade. Sim. Thiago, apoio da família, uma estruturação de família perfeita, e aí vem uma fase da tua vida que você escolheu ser policial civil. E aí, meu amigo, eu tenho certeza que é uma mudança, né? É uma escolha totalmente diferente. Pô, cuidar de animais, bonitinho, dentro de um consultório ali, legal, ou pequenos ou grandes. Aí você escolhe ir numa cidade, que é o Rio de Janeiro, que nós sabemos hoje que é a cidade mais perigosa do nosso país inteiro. Né? Tem um maior índice de muitas coisas aqui. Eu não sou policial, né? Não tenho autoridade, você tem para falar isso. Eu vou te fazer uma pergunta. A sua família te deu o mesmo apoio como veterinário para ser policial civil? Vou te contar um segredo que eu acho que a maioria das pessoas não sabem disso. Os meus pais nem souberam que eu fui fazer concurso. Meu Deus. E quando souberam, depois de quase 5 anos de profissão, a minha mãe me viu passando na televisão. Num caso, e eu de fuzil, de colete, todo de preto. Imaginou a mãe, meu barulho de... E eu cheguei em casa, ela falou assim, eu vi um cara igualzinho você na televisão. E eu falei, eu não tenho direito de preocupar minha mãe dessa forma. Eu falei, mãe, era outro cara, mas eu sou mais bonito que ele. Eu venho da esportiva, porque a minha mãe, ela praticamente faleceu achando que eu carimbava pé de cadáver no IML. Sim. E eu tava... Ela não tinha noção do que você já viveu na polícia. Em divisões especializadas, em divisão de homicídio, em confronto, lidando com o pior do ser humano todos os dias. Mas é o que eu escolhi. E por que a polícia, Thiago? Na verdade, foi a polícia que me escolheu. Eu não escolhi nada.
Eu estava estudando, foi uma questão de uma janela de oportunidade. Eu estava estudando para outro concurso, estava estudando para ser fiscal Sempre ser agropecuário. concurseiro, sempre quis ser... Sempre fui concurseiro e sempre fui um cara muito incomodado com a minha própria realidade. Vou fazer um corte. Zeus Científico, que é a plataforma que esse cara usa, Instagram, segue lá, Por Zeus favor, Científicos, curso de preparação para você que é concurseiro, que quer entrar na polícia, quer fazer concurso, esse cara é brabo. Ele e o Lameirão, que um dia o Lameirão, se Deus permitir, vai estar aqui com a gente falando. Grande abraço aí pro Grande Lameirão abraço, também. Lameirão. Tamo junto. Zeus Científico, segue lá. E aí, assim, eu me vi muito incomodado. Eu acho que é uma virtude muito grande que as pessoas têm que ter, sempre se incomodar com a própria realidade. E eu trabalhava demais, me sentia muito mal remunerado. Falei, vou fazer concurso Na veterinária? público. Na veterinária. Sim. Vou fazer concurso público. Eu já falei isso algumas vezes. Eu tinha um chefe na época que ele era um cara tão odioso, irmão. Ele era um cara assediador, ele é um cara... Nossa, ele me tratava tão mal que eu tinha uma foto dele, eu coloquei da minha mesa de estudos. E aí eu estudava e toda vez que eu me sentia cansado, eu olhava e batia de cara com ele. Eu falei, não, meu irmão, você nunca mais vai fazer o que você faz comigo. Sim. E eu voltava a estudar, Sim. entendeu? E aquilo mudou bastante a minha vida. A minha família não apoiou. A minha família era daquela estrutura que falava, ó, você vai ser policial, ou você vai ser ladrão, ou você vai ser bandido, ou vai morrer pobre. Sim. Eu falei, então eu vou morrer pobre. Sim. Mas eu vou fazer... Na verdade, então, a tua necessidade de... Isso dentro de você, isso a gente vai falar um pouco depois, mas tem a ver com chamado, é uma convocação interna de falar, meu irmão, isso aqui... É porque hoje, Thiago, eu vou puxar esse gancho, depois a gente volta. Hoje tem pessoas que buscam a sua profissão baseada na sua remuneração. Sim. Pessoas que estão buscando necessidade de aprovação, internet, vida de milionário, vida de Pior rico. coisa que você pode fazer. Frustradíssimo como pessoa, em depressão, tomando remédio, porque escolheu a profissão por necessidade ou por querer sonhar alguma coisa e não por vocação, por isso que é interno. Sim. Porque a tua força de estudar, ela é motivada pelo tamanho do teu sonho. Então, se você tem muitos sonhos voltados para essa área, não, vou abrir mão desse sonho aqui porque eu quero fazer algo que me dê dinheiro. Você vai ser um milionário frustrado. Você vai ser alguém que tem muito dinheiro, muitos recursos, mas vai usar os recursos para comprar remédio, para cuidar da sua cabeça. Vai ser o famoso hamster na rodinha, né? Exatamente. Você vai ficar rodando e não vai sair do lugar, vai patinar. Então, tua família, zero apoio. Zero apoio, eu fiz... Você fez sem eles saberem. Fiz sem eles saberem, mas o medo deles realmente era a segurança, era o risco de vida e tal. E nem tem porquê, né? Imagina, pô. E realmente eles achavam que eu trabalhava interno e eu fui escolher a parte do confronto, a parte ali do corpo a corpo, realmente, que era o que me motivava, era o que me ressaltava energia vital. Entendeu? E chegou em um momento que eu falei, cara, é isso que eu quero. Tinha situações que eu conversava com mães e as mães falavam assim, olha, o meu filho está sumido há 3 anos. Meu Deus. E você não sabe como é triste todo dia eu ir dormir olhando para aquela porta achando que ele vai entrar. Por favor, ache o meu filho, mesmo que ele esteja morto, mas me liberta desse peso. Sim. Nesse momento eu entendi qual era o meu papel. Muito mais do que só ser um policial, muito mais do que prender pessoas ou soltar pessoas. Sim. Era dar respostas ao sofrimento das pessoas, que é muito maior. Uma sociedade que hoje... Principalmente hoje, né? Não tem resposta de nada. Sim. E cria histórias e coisas da cabeça, vê um influenciador falar coisa que nunca viveu. Sim. Né? Eu imagino que essa sua motivação, né, por ser policial e viver casos extremos, né, cara? A polícia civil. Eu amo, assim, eu sempre fui pró-polícia, né, cara? Sim. Eu nunca tive essa eu sou prova você disso. Que é Lully, você que é de esquerda, você que acha que a polícia é um inimigo. Eu tive experiência na minha família, inclusive, a gente pode até tocar só dar uma pincelada nessa história, mas eu sempre fui pró-polícia, eu sempre amei a polícia civil, militar, federal, as forças de segurança, por entender o papel que ela tem na sociedade, né? Mas vocês são as pessoas que entram na bala, entram no tiro por alguém que está em casa, às vezes, dormindo, né? Eu tive meu sonho era ser policial, né? Eu fiz faculdade de Direito, comecei a faculdade, não terminei, comecei a faculdade de Direito para ser policial. Porque eu tinha esse sonho, né? Dentro de mim, essa coisa. E levando você para esse caso de polícia, Thiago, me conta uma história, cara, alguma coisa pra galera que tá assistindo aí, que você viveu uma experiência e falou, meu irmão, eu vi minha vida. Você, na verdade, se vê nesse papel que você falou da mãe. Que sua mãe podia ser a pessoa que estava indo buscar um filho. Sim. Talvez morto, você está aqui hoje, viu, graças a Deus. Mas que você falou, meu irmão, estava numa situação que eu falei, Maurílio, aqui
Eu vi minha vida passar por um fio dentro da polícia já. Várias situações assim, de confronto, realmente. Assim, o policial que disser que não tem medo na hora de um confronto, ele é um grande mentiroso. Sim. Ele tem medo e ele tem muito mais a perder do que o indivíduo que está do outro lado atirando nele. Você começa a pensar na tua família, você começa a pensar Você tá morrendo por alguém que nem é você, né? Exatamente. Tá morrendo pelos E aí você começa a se questionar, você fala assim, será que vale a pena? Se eu morrer aqui, o que a minha família vai ganhar é uma coroa de flores e uma salva de tiro no máximo. Né? Então, a minha maior situação foi de folga chegando em casa. Eu até coloquei isso no meu Instagram. Cara. 4 caras armados me abordaram. Eu estava voltando de um curso operacional. Eu estava com todos os meus carregadores, que é muito difícil de acontecer, né? Você tá com 4 carregadores. Sim. Porque eu tava Mais o da pistola? Mais o da pistola, porque eu estava levando para casa para lavar. Que a gente tinha entrado em terra, em lama e Numa tal. operação. Pra lavar. Cansado, desgastado Era do dia. 1h30 da manhã. Esse vídeo, inclusive, tá no Instagram dele. Quem quiser ir lá, vai lá e vê no Instagram 29 de dezembro, véspera antivéspera de Réveillon. E aí 4 policial tem homens Réveillon, armados. Às vezes não. policial tem Réveillon, Natal, não tem Natal, Páscoa, aniversário? Não tem Réveillon, não tem nada disso. Entendi. Esse telefone ligado o tempo todo e é sempre a hora que dá problema. Principalmente na minha parte de perito criminal. Sim. A gente tem estatisticamente que os suicídios são sazonais, então essas épocas que remetem muito a convívio familiar, Sim. é a época que as pessoas mais se Dá suicidam. um pico, né? Explode. Essa semana agora, inclusive, que a gente já sabe que vai ter um pico de suicídio. Sim. Por várias questões de falta de A apoio. gente vai entrar nisso. Fala desse caso dele que você E viu aí, lá. assim, eu chegando a casa, fui abordado e eu só ouvi assim, não corre não. E um xingamento. Não corre não, Tu já tava com a sola do pé batendo na bunda. Corre né? pra caramba. Eu dei 2 pra dentro do carro e parecia carro de palhaço, irmão. Sabe esses fusquinhas que sai um monte de palhaço? Não parava de sair gente e todo mundo armado, todo mundo com E só tática pessoas operacional. que são vítimas da sociedade. Só. Era pra tomar uma cervejinha, né? Um ganhou um lado da rua, o outro ganhou o outro lado e um no meio da rua. Então, assim, esses caras são E treinados. você sozinho. E eu sozinho. E a única coisa que você lembra é do teu instinto, você só faz aquilo que você treina. Primeira coisa que eu falei, Você estava vou nessa me época abrigar. qual divisão? Eu tava na divisão de homicídio. Homicídios. E aí eu consegui correr atirando pra trás, aparece até no vídeo, um deles toma um tiro na perna e dá uma meia baixada assim, depois no local tinha um respingozinho de sangue. E a única coisa que eu sempre falei é, se vão me matar aqui, não vão me levar pra favela, não vão me esculachar, não vão me torturar. O policial que tem isso, eu escuto isso direto, eu vejo muito podcast policial, até do Fala Glauber, desses caras que são referência nesse assunto. E ele fala, o policial que tem a operação dentro de você pode morrer, vai morrer atirando, né? Vai morrer atirando e minha arma vai parar aberta. É verdade essa frase. E aí eu me abriguei atrás de um carro, eu lembro até hoje, era um Sandero prata, ficou igual um queijo suíço todo furado, que os caras salgaram o carro. E aí ficou a situação boa pra mim, porque eu tava abrigado e tava os 3 caras boiando no meio da pista. E aí? E eu com 4 carregadores. E aí foi tudo pra eles regrediram, entraram no carro, a gente encontrou esse carro depois numa comunidade até próxima, 3 quilômetros assim da minha casa, com a pistola dentro. Sim. Então, Que é raro, né? Realmente que é eles raro. escondem A as gente armas. depois conseguiu achar todos eles. Um ficou paraplégico em confronto e tal. Pasme você, na minha audiência, a advogada do parte. autor, né, da parte. Inocente. Assim, excelência. Inocente. Falou, excelência. O cara que estava dirigindo o carro. Falou, excelência, eu gostaria que o meu cliente saísse porque ele se sente intimidado com a presença do policial. Pô, irmão, eu saí de meio, dei um tapa na mesa e falei, pô, eu que sou a vítima. Esse cara me deu 3 tiros nas costas, pô. É o contrário, né? Inclusive ficou preso no meu laptop. Eu tinha 3 apostilas, furou as 3 apostilas, era uma 40, e ficou preso na tela do meu laptop. Eu tenho lá o laptop guardado até hoje, era um LG daquele de grossão, antigo. Graças a Deus fosse mais por moderno, isso, tinha vazado. Não, já estava nas minhas costas. Então, graças a Deus por isso, tá lá guardado. E toda hora eu lembro do livramento que Deus me deu. Deus nunca me deixa esquecer isso. Fala, você tem um propósito Só tem Deus nisso, né? muito maior do que só então ser é possível policial. um policial ter fé. Eu diria o contrário. Eu diria que é impossível um policial ser um bom policial sem fé. Meu Deus, pega essa frase pra você. É impossível um bom policial não ter fé. Pra ser um bom policial tem que ter fé, né? Senão não consegue As pessoas precisam parar de achar, Maurílio,
que Deus não entra em determinados lugares. E aí eu vou até fazer uma pergunta para vocês, assim. Deus entra na política, suja do jeito que é? Sim. Ele pode entrar? Deus pode entrar no seu quarto, tá presente na sua cama, na intimidade com a sua esposa? É um território sagrado. Inclusive ele deve estar ali. Deus pode entrar na polícia, no meio de um confronto em uma favela do Rio de Janeiro? Inclusive ele deve estar. Deus é Deus, cara. É, porque as pessoas, isso eu escuto muito falar, Thiago, as pessoas escolhem lados, né, cara? Biblicamente, você vai ter desde o começo, de Gênesis até Apocalipse, o bem e o mal é muito real. Né? Tem linhas psicológicas, tem linhas filosóficas que dizem que o mal não existe. Né? O mal é a concepção do homem. O mal é uma visão que o homem tem. Mas, na verdade, a polícia ela não foi criada, as forças policiais, você não foi criado, vocês não foram criados para fazer mal a ninguém. Sim. Alguém que escolheu fazer o mal. E você é a solução. Você é alguém que vai ali como policial para tentar, dentro desse sistema todo, onde o certo é o errado é o certo, fazer a diferença na vida de alguém. Então, alguém escolheu o lado ruim, tem que ter alguém do lado bom. Tem que ter alguém para fazer a diferença nessas situações. Sim, né? E aí a gente entra até numa discussão mais... Pegando um ganchinho aqui em ciência política, isso é algo que a Escola de Frankfurt falava há 100 anos atrás. Que é a desconstrução das verdades absolutas. Então, o que a Escola de Frankfurt falava? A gente vai destruir tudo que a gente tem de mais sagrado, de verdade absoluta da nossa sociedade, para que ela seja reconstruída de uma outra forma. Sim. Não é à toa que todas as verdades absolutas elas são extremamente confrontadas hoje. O que eu estou falando? Símbolos pátrios, bandeira, patriotismo, Deus, instituições policiais ou forças de segurança, família... Isso é no mundo, né? Fé no mundo. No mundo. Isso é uma corrente de pensamento político marxista que combate a isso tudo. Então você vai ver a mídia falar que o policial é o mal, que existe um excesso de violência. E eu aqui não estou apoiando os que fazem errado. Policiais que jogam uma vítima da ponte, que é o que acabou de acontecer em São Paulo. Sim. Tá? Aí você vai ver falar que pastores não são boas pessoas. Hoje existe porque um faz errado, todo mundo paga. Médico também Padre existe é a o que mesma não vale coisa. nada, Sim. padre existe o que não vale a mesma coisa. Sim. Qualquer área existe. Sim. Existe um termo hoje que vocês vão ouvir falar bastante hoje, chamado cristofascismo. Então é o que? É anexar a imagem de Cristo a uma parte da sociedade que não tem nada a ver nem com Cristo e nem com fascismo. Sim. Mas é uma criação de narrativa feita para confrontar diretamente a verdade absoluta. Então, é uma desconstrução daquilo que é verdade, né? o combate às igrejas, o combate à família. Você viu o nosso presidente falar há um tempo atrás, essa coisa de família é uma pauta ultrapassada. Claro. Joga no Google que vocês vão ver. Família é uma pauta ultrapassada. Então, isso é intencional. Na que verdade, as pessoas você não... precisam saber isso. Tem método. O que você está falando, Thiago, na verdade não é uma desconstrução, não é você destruir a verdade. É você apenas desfragmentar ela, tornar ela mais fraca, né? Tornar ela menos... com menos força. Por exemplo, hoje você escuta muita gente falar assim, Deus é amor. E por ser Deus é amor, você vai ter uma nova modalidade de prática no Rio de Janeiro, que eu não quero nem entrar nesse assunto porque a gente está falando do Thiago, sobre os narco-pentecostais. Pastores que são traficantes. Você vai ter hoje pastores que se dizem pastores que são homossexuais. Pastores que têm uma conduta de vida totalmente, tanto homem quanto mulher, né? E usam passagem da palavra, passagem da Bíblia, para validar a sua prática. Eu não estou aqui dizendo contra o homossexualismo, com todo respeito a cada um de vocês, para que haja nenhum tipo de censura, de corte, de cancelamento, porque hoje tudo é cancelamento. Sim. Eu estou dizendo à luz da verdade da palavra. Porque a verdade da palavra, ela não é a minha verdade. Ela é a verdade, né? Soberana. Você pega Romanos 1, é muito claro, dizendo sobre as práticas das pessoas que escolheram isso. O próprio Deus entrega a eles os seus próprios desejos carnais. Né? Então é o que você falou, é a desconstrução, não é nem destruir a verdade como sumiço, é fragmentar, deixar ela mais fraca, vamos dizer assim. Né? Tiagão, para a gente poder seguir, um caso que mais te marcou na perícia da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que você viveu. Um caso que mais me marcou na perícia do Rio de Janeiro, por incrível que pareça, que você irmão. fez parte.
Por incrível que pareça, assim. Eu trabalhei no caso da Flor de Lis, que foi bem impactante. As histórias que eu sei é apavorante. Trabalhei em alguns casos de repercussão, muitos casos que saíram na televisão. Trabalhei em casos de homicídio de famílias inteiras por disputa de herança. Então você precisa eliminar toda a linhagem, porque aquela herança vai passar para o filho e para o neto, para a neta, mesmo que a neta seja uma criança de 9 anos de idade, foi o que aconteceu. Quantas pessoas que morreram nesse caso? Morreram 3 pessoas, o pai, a mãe e a filha. Misericórdia. Mas eu vou te ser sincero, o caso mais impactante para mim aconteceu aqui em Teresópolis. Eu rodei pra caramba pra ser pego de surpresa na minha cidade. E qual foi o caso? Foi um suicídio. Meu pai. Um suicídio de um jovem super apessoado, bonito, cheio de vigor. Se suicidou colocando vários cintos e se enforcou na escada de casa. Quando eu cheguei à casa, era uma casa de classe média alta. Boa, né? E a mãe falando, olha, a culpa foi minha. Eu não devia ter deixado ele sozinho. Ele já estava dando indícios há vários períodos. E aí existe a fase de negação da família. A família sempre entra num período de negação. Ele não seria capaz de fazer isso. A culpa foi minha, eu não acredito que isso aconteceu. Investiga direito, porque alguém entrou aqui e fez. Ele não seria capaz de suicidar. Isso é normal. Como se fosse um homicídio. A psiquiatria forense explica isso, essa primeira fase de negação. E em determinado momento, Maurílio, ela me puxa um pedaço de papel e fala pra mim assim, eu tô sem óculos e a letra tá muito clara, eu não consigo ler. Lê essa carta que ele deixou pra mim. Irmão, você tem noção do que é você ler a maluco. carta de despedida, a carta de suicídio de um Quantos anos filho ele pra uma tinha? mãe? Ele devia ter uns 23 anos, cara. Novo pra caramba. E assim, a gente tem observado cada vez mais jovens. Eu já peguei criança, que pra mim é uma criança de 14 anos, se enforcando na coleira do cachorro. Meu Deus. Porque a namoradinha da escola terminou com ele. Então, assim, um menino de 14 Ausência de anos... estrutura também, né, Thiago? Um menino de 14 anos, ele não sabe nem namorar, ele não sabe nem o que ele quer. Sabe nem que é isso, né? Sabe? E aí, a vida dele tá valendo um não da namoradinha de escola. E aí é o caso da gente pensar qual é a sociedade que a gente quer, pra onde a gente tá tá criando, indo, né? E aí na carta de despedida daquele filho ele falava palavras duras, sabe? Do tipo, eu não aceito viver doente, eu não aceito só tomar remédio e nunca melhorar. Não é Já isso tinha um que quadro eu depressivo já de longo tempo. Não é isso que eu desejo pra minha família. Em determinado momento ele falou uma frase que me marcou muito. Ele falou: pai e mãe, não se preocupem comigo. Eu fiz o que eu queria e eu nasci na melhor família que eu poderia ter nascido. Meu Deus. Você imagina aquela senhora depois Não, joga uma tudo. bomba dentro de casa, né? Vocês são muito bons, mas eu tirei minha vida. E aí até hoje, eu penso, será que eu deveria ter lido? Será que eu não deveria ter lido? Será que outra pessoa faria de um jeito humano e carinhoso da qual eu fiz? Eu Você que acho já pegou- ruim. Você que já pegou vários casos de suicídio, Thiago, na polícia. E infelizmente, né, Teresópolis tem esse rótulo, né? E a gente, como igreja, fica até para você que está aí, que é cristão, comece a gerar a tua cidade em oração para que haja mudança nesse retrospecto sobre Teresópolis. Não só oração, tá? Ouça pessoas, converse com pessoas, né? Eu não sei se o Thiago vai querer falar sobre isso. Vou respeitar a opinião dele, mas tem pessoas que estão do seu lado que podem estar querendo tirar a vida e você não está nem ouvindo essa pessoa. Ir à igreja, ao culto de domingo e não ser relevante onde você vive, onde você trabalha, onde você caminha, sua academia. Ouça as pessoas. Você carrega algo poderoso chamado Jesus. Jesus não é a solução só para a sua vida espiritual. Ele é a solução para tudo. Não estou dizendo, não estou invalidando. Inclusive, no próximo episódio do A Frente Podcast comigo vai estar o Thiago Santana, um terapeuta incrível, cuida de mim, cuida do Thiagão. O cara vai falar sobre mente, sobre cabeça, sobre psicologia, sobre filosofia, sobre mente. Tem mais autoridade do que eu, Thiago, com certeza nisso. Mas a gente tem, de fato, um papel relevante na sociedade, né, Thiago? E é um assunto que você gosta muito de falar. Suicídio não tem cara. Suicídio não tem cara. Não tem roupagem, né? Eu gosto de estudar isso, eu gosto de colecionar cartas, de ver o que levou aquele indivíduo a fazer aquilo. Então, quase sempre,
ele vai deixar alguma coisa na carta dele que tem a ver com a família. Ausência paterna, Estrutura, né? que a gente já falou aquilo, falta de aceitação. A maioria dos casos são assim. A maioria dos casos são assim. É muito difícil você pegar um cara que é aquele cara que é doente psiquiátrico mesmo, sem Psicopata, uma né? doença de base. Sim. Normalmente teve algum gatilho, deflagrou alguma coisa. Eu peguei o caso de uma menina aqui em Teresópolis, menina super jovem, 21 anos, que acendeu uma churrasqueira no quarto e vedou as portas e as janelas. Ela morreu asfixiada com fumaça. Meu pai. E ela, na carta dela, ela também deixou isso. Ela falou, olha, pro meu pai e pra minha mãe eu vou deixar 40 mil que eu tenho no banco, é muito mais do que eles merecem. Então você já vê que já tinha uma existe mágoa. alguma coisa ali. Então, Sim. e o que eu vou deixar claro pra vocês é que suicídio não tem cara. Você entra no Instagram dessas pessoas, você vê lancha, você vê festa, você vê sorrisos. Uma vida instagramável. Eu costumo dizer que o fundo do poço é o lugar que todo mundo em determinado momento vai. Mas verdade. ninguém tira selfie de lá. E nem posta no Instagram. E nem posta no Instagram. E uma das grandes causas de suicídio é você se comparar com outras pessoas que estão te mostrando só o que elas querem. O Instagram mostra só o que elas querem. Pô, isso aí é... Não mostra o dia a dia. Já aconteceu comigo. Você já foi no fundo do poço, Thiagão? Já fui no fundo do poço. Algumas vezes... E eu precisei ir a um fundo do poço mais fundo para descobrir que o anterior não era o fundo mais real. raso, né? Já fui ao fundo do poço. Sim. Já cheguei ao caso até de entrar em contato com o Maurílio, que está aqui na minha frente, e falar, Maurílio, pega minha arma aqui. Esse dia foi terrível para mim. Meio que naquela, né, a gente machista, né, a gente homem brabão. E um cara com estrutura, né? E falei assim, olha, pega para limpar. Não era para limpar. Sim. Pega pra limpar, sabe? E uma coisa que eu quero que você entenda. Deus não te tira do fundo do poço pra te deixar num lugar de vergonha. Ele te tira pra te colocar num lugar de autoridade. Pra que você possa falar com autoridade pra outras pessoas e falar... E hoje eu consigo olhar pras pessoas e falar, olha, o que você tá passando, eu já passei igualzinho. O que você tá vivendo, eu já vivi pior. Você tá em festa, você tá doidão, você tá fazendo um monte de bobagem, você é mulherengo, você é isso. Eu já fui pior. Né? Foi no fundo do poço isso, né? Então assim... E hoje eu vejo que Deus me colocou num lugar de honra para poder estar aqui falando isso para você. Só de estar vivo, né, Thiago? De estar vivo. De estar vivo. Como é que eu... Passou por tantas coisas na polícia, vou na ver vida pessoal. Maurílio, eu não tenho direito de não crer em Deus. Eu já vi coisa demais para achar que ele não existe. Foi até o que eu falei quando você me convidou para lá no Rio dar uma palavra lá no Zeus, que eu tive a honra de ir lá e para mim foi um dia muito marcante. E eu fiz a pergunta, não sei se você vai lembrar, no caso, na tela estava um caso de suicídio e eu falei assim, o suicídio ele é algo que a gente trata com total distanciamento ou com total, não quero falar sobre isso, até o dia que a carta de suicídio é a sua. Até o dia que aquela carta que está ali é você escrevendo para alguém que você tentou cometer algo, né? Então, a estruturação, a vida, a gente tem que ter... Por isso que eu falo, a fé, ela é algo que ela torna a gente menos suscetível, né? Eu tô aqui, eu sei que tem psicólogos, psiquiatras, Sim. terapeutas, pessoas especializadas nisso, a gente tem que procurar esse recurso. Eu era extremamente reticente a isso, eu era um cara preconceituoso, essa é a palavra. Eu achava que cara que procura terapeuta, psicólogo ou psiquiatra é louco. Não precisa disso. Eu não admito que alguém controle a minha vida, que eu perdi o controle. Quem sou eu para perder o controle da minha vida, né? A vida é minha, né? Eu faço. E você fala disso. Hoje a gente vive o egocentrismo, onde o homem está no centro de tudo e faz o que ele quer. E a gente tem cristocentrismo, que é Cristo no meio de tudo. A gente escolheu esse caminho de escolher, de colocar Cristo, o próprio Cristo Jesus, no meio da nossa vida, né, Thiago? E como isso faz diferença, essa transição. Como você mesmo falou, você vai falar disso um pouco depois. A vida que você vivia dissoluta, prostituição, festa, bagunça, loucura. Até o dia que você fala, calma aí. Eu cheguei num lugar que é o fundo do poço, mais fundo do que eu achei que tinha ido. E você fala, eu preciso retornar. Eu preciso construir de novo alguma coisa. E você entende isso, Thiago? Viveu essa fase? Quando que você começou a ter acesso à religião, cara? Como que você começou a se envolver com a religião? Né? Antes, você vai falar um pouco disso. Como que você começou a... Pô, cara, isso aqui eu preciso disso. Isso é uma área que eu preciso falar, viver. Então, na verdade, eu tive
eu costumo dizer que eu não tive uma conversão, eu tive um chamado para intimidade com Deus. Por quê? Porque eu sempre fui um cara dentro da igreja. Qual igreja você era? Eu era católico, falei aqui, né, que a minha mãe era professora de religião. E a Quase minha um mãe, padre. e a minha mãe nos educou à maneira dela. A minha mãe, ela rezava o rosário todos os dias. Ela Uma mulher cheia de fé. obrigava a gente a rezar um rosário todos os dias. Isso tem coisas boas e tem coisas ruins, porque isso afastou um pouco os meus irmãos da igreja. Eu lembro que quando eu era Sem novinho... imposição, se diz, né? Quando eu era novinha, minha mãe falava, ó, 1 hora antes de ir pra igreja você não vai comer nada, você tem que ficar em jejum. E depois, 1 hora depois. Cara, eu era um moleque de 12 anos. O que eu queria era ir pra igreja, pra ir pra cantina comer pastel depois. A Sabe? tua vida era comer, né? De todo garoto de 12 anos. Mas eu entendo que aquela o era a jeito forma dela, de claro. educação da minha mãe. E E, na verdade, falando que tava levando vocês pra fé, né? como é que eu vou criticar a minha mãe ou o catolicismo que me apresentou Jesus? Não tem como. Que me apresentou o amor da minha vida. Até minha mãe, quando me levou pro espiritismo, né? Sim. Durante muitos anos. Depois que, cara, você ganha uma maturidade, quando você entende algumas coisas, você fala assim, vou condenar minha mãe de ter me levado a vida inteira pro espiritismo, ter me consagrado em todos os centros de Umbanda e Candomblé, que na época, que 7, 8 anos ali eu tinha, e ela fez isso comigo, com a minha irmã. A gente viveu algumas coisas espirituais dentro de casa, várias experiências, que era a medida de fé da minha mãe. Sim. Quando eu entrego minha vida para Jesus e começo a imergir em Cristo, que eu acho que você também vê isso no catolicismo, uma fé imposta e não uma fé praticada. Sim. Uma fé que alguém te colocou goela abaixo. Né? Eu, quando resolvi me desenvolver no espiritismo, eu digo que o próprio Deus me proibiu, e logo depois eu venho a minha conversão com 26 anos de idade. Mas até então era uma prática espiritual baseada no que minha mãe me impôs. Minha mãe falou, vai ser assim, tu vai ter que fazer isso e isso. Eu falei, beleza. Era tomar banho, era fazer defumação, era tomar... Lá em casa eu falo que o banho parecia que eu tava na floresta mesmo, era mato dentro do banheiro o E tempo eu não todo. tenho dúvida que Sal a tua grosso. mãe Era a fé da minha sempre mãe. quis o melhor pra você. Exatamente. Sabe? Sempre quis o melhor. Na medida dela. A minha mãe também, mas chegou em determinado momento que eu procurei algumas respostas que naquele momento eu não tive. Sim. Por exemplo, a minha mãe sempre foi uma mulher muito depressiva. Aí tu perguntava, né? E aí eu falava, cara, o Deus em que eu acredito, Deus vivo, que eu acordo, eu converso com ele, é um Deus real, ele tá aqui do meu lado. Eu escuto ele falar comigo. Esse Deus jamais permitiria que a minha mãe estivesse naquela situação. O que está acontecendo? Sim. Sabe? E ao invés de eu fazer o que muitas pessoas fazem hoje, que é questionar a Deus e se frustrar com Deus, eu falei, não, se eu afastar de preciso Deus, de uma né? intimidade maior com ele. Eu preciso entender isso. Quando você estava no catolicismo, Thiago, uma pergunta prática. Quando você estava no catolicismo como prática, e frequentando a igreja católica, indo para as missas e tal, você vivia o que estava escrito na Bíblia? Não. Você praticava Não. aquilo que era ensinado pelo próprio padre nos dias de missa? Não. Inclusive, vale uma ressalva aqui, né? Todas as minhas tatuagens são católicas. Vocês vão ver aí, né? Eu tenho um leão de Judá aqui. Eu tenho aqui, ó, um terço. Né? Eu tenho as 3 cruzes do Calvário aqui. Sim. E aqui eu tenho um Miguel Arcanjo, que é um quadro que eu reproduzi aqui. E aqui eu tenho uma medalha de São Bento. Eu tenho um absoluto respeito à Igreja Católica. Né? O que eu acabei de dizer, assim, me apresentou a Jesus. A minha mãe foi A iniciação em Cristo foi a ali. mulher com mais fé que eu conheci foi a minha mãe. Mesmo do jeito dela. Mesmo do jeito dela. Que era o Então, melhor que ela podia te dar. eu jamais vou criticar. Mas eu vivi uma vida extremamente dúbia. Quer falar sobre isso? Eu tava dentro da igreja e saía, ia pra festa. E, ia pra rave. Cara, eu ia pra festa sexta-feira, voltava pra casa segunda. Meu pai. É impossível, é humanamente impossível, é fisicamente impossível você aguentar isso se você não tiver muito turbinado. Sim. E eu chegava em casa, me dava uma ressaca moral. Falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Tinha vezes que eu voltava de festa, eu olhava para as pessoas e eu falava, cara, só tem bicho esquisito aqui. E eu tenho certeza que eles estão olhando para mim, olhando da mesma forma. Sim. Mas em certo momento é pra missa. Sim, e teve uma época que eu tava até com a minha namorada da época, eu sentei à mesa e falei assim, olha essa mesa que a gente tá. Cara, deve ter umas 300 passagens criminais aqui. Misericórdia. Um policial, Meu irmão, né? tem segurança de bicheiro, tem um miliciano, tem não sei o que. Olha o que a gente tá fazendo com a gente. Aquilo me incomodava. Assim, o tempo todo o Espírito Santo não deixava eu me afastar e falava, cara, eu não te fiz pra isso. Você acredita numa coisa, Thiago? Se a gente falou disso no começo, você falou de uma convicção, você foi chamado pra ser policial.
Você foi atraído de alguma forma. Sim. E você percebe que na caminhada, o Thiago, o Azevedo, vou te chamar assim, Sim. o Azevedo, Thiago Azevedo se perdeu, né, em si, na sua identidade, na sua ética, na sua moral. E aquele cara que combatia isso veemente, viu sua vida passar por um fio várias vezes em operações. Thiago também foi da Core, né, Thiago? Um tempo, atuou, trabalhou na Core um tempo. Você se vê sentado à mesa de pessoas que praticam tudo aquilo que você combateu durante um tempo. Eu até te perguntei isso, né, a gente no Rio, almoçando. Quando que você falou, meu irmão, quem eu sou, o que eu tô fazendo, quem é o Thiago hoje? Um cara que estudou e se entregou para a sociedade e no meio do caminho a sociedade estava te engolindo e você estava sucumbindo a tudo isso. Assim, teve uma pessoa que passou pela minha vida e falou a frase que eu vou levar pra frente pro resto da vida. E que eu fiquei muito chateado na época, mas que fez essa transformação toda na minha vida. Essa pessoa chegou pra mim e falou assim, Thiago, você é uma fraude. Você fala na sua rede social aquilo que você não vive. Você vive uma coisa no online, no offline você faz outra. Sabe o que eu fiz? Eu calei a boca e abaixei a cabeça. Eu falei, você tem razão. Sim. Só que aquilo me deu um incômodo tão grande, Maurício, que eu falei, eu nunca mais eu vou aceitar que você faça isso. E difícil, né, irmão? E depois eu cheguei pra essa pessoa e falei, olha, pode ser que o Thiago que eu esteja me tornando, você não goste mais. Mas você pode ter certeza, eu não volto atrás. Eu não vou voltar mais atrás. Mesmo que todo mundo se afaste. E foi exatamente o que aconteceu. Eu já sabia que isso ia acontecer. Um afastamento natural. Sim. Hoje os lugares que eu frequento não são os meus lugares, eu não falo as mesmas coisas que eu falava, eu não me porto da mesma forma, não visto igual, eu não falo igual, eu não uso as mesmas coisas que eu usava antes. Então você passa a se tornar desinteressante para algumas coisas. Para algumas pessoas. E você na cidade de hoje, tá policial, cara, fisicamente bem, renunciar aos seus desejos, às suas próprias... Thiago, foi difícil, cara. Eu vou te fazer uma pergunta que você responde se você quiser. Sim. Você teve um relacionamento antigo que a sua ex-namorada é famosa. Não vou falar nome, mas conta aí pra galera essa tua experiência. Tive alguns, né, cara? Eu tive alguns relacionamentos Meu famosos. amigo, esse assim. cara é só figurão, mano. É só coisa top. E aí, assim... Ele me mostrou, eu falei, quem é essa pessoa? Não, é uma pessoa que eu me relacionei. Falei, Jesus. E aí é até bacana, porque você pode ter certeza que o que aconteceu comigo também pode ter acontecendo com você. Tá? Eu com a minha esposa, né? Hoje a gente tá rindo, mas na época foi bravo, Pesado, né? né? Eu já tive namorada que, me enganava, falava, me dá um dinheiro que eu vou comprar um presente de Natal. Ela tava pegando pra fazer oferta em terreiro. Eu já tive namoradas que colocaram, foi a mesma pessoa até, que levaram meu nome pra terreiro, pra fazer trabalho. Sim. Né? E eu vim descobrir um tempo depois. Sim. Eu já tive essa namorada que é top. Jogou o carro em cima de mim, quebrou a casa, pagou 2 caras pra me matarem. E os caras chegaram pra mim. Você vai dizer que isso não é Deus, Maurício? Os caras chegaram pra mim e mostraram aqui, ó. Essa aqui é a conversa com a sua namorada. E tava lá. Só que a gente estudou você, pesquisou você, a gente não vai fazer isso não. A gente não mata policial. E tava tudo ótimo, e eu achando que tava tudo certo. Sim. Ela foi presa depois 3 vezes. Só. Uma por furto, outra por estelionato e tal. Estelionato com a própria família. Meu pai. E aí eu comecei a perceber que eu repetia padrões. Que o problema não estava nas pessoas, estava na minha escolha. Eu escolhia sempre pessoas com o mesmo estereótipo, com o mesmo biotipo, com o mesmo tipo emocional, e eu percebi que era minha dependência emocional. Era a sua escolha, né? Era a minha escolha. Thiago, isso tem a ver, e falando disso, tá? Nada contra essa pessoa, um dia que ela aceite a Jesus, que a vida dela se transforme, como a nossa foi transformada. Mas quando você vai se relacionar, e aqui momento romântico, música de romance, aqui você vê de tudo. agora, momento romântico. Até o André riu. Depois na edição, né, bota com uma musiquinha, bota um Kennedy tocando um sax assim no fundo, sabe? Momento romântico. As escolhas do relacionamento, Thiago, a personalidade, a persona que você vai escolher, ela tem muito a ver com você, né? Sim. Com a pessoa que você é e aquilo que você busca, que você almeja. E eu sempre digo isso, tem pessoas que eu faço pergunta corriqueiramente. Quem é a pessoa que você quer se relacionar? E geralmente, vem pontos que são... Eu falo, meu Deus do céu, se a pessoa achar esse cara até eu quero casar. Sim.
eu quero um homem de Deus, eu quero um empresário, eu quero um homem bem fisicamente, eu quero um homem com uma família estruturada, eu quero um homem assim, 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 ou quero uma mulher com as mesmas características. E eu sempre faço a pergunta, sempre faço. A primeira é, quem você quer? E a segunda é, quem você é para essa pessoa que você está escolhendo. Exatamente. Que é o que você vivia. E quando você fala disso, você fala, cara, eu tive uma mulher que praticou isso, isso e isso. E você assume a responsabilidade e fala, não, mas eu era essa pessoa. Sim. Como que você vê, Thiago, os relacionamentos hoje? Como que você almeja hoje uma pessoa baseado em quem você é hoje, em quem você era? Como que é essa situação de escolher um relacionamento? Alguém que você quer caminhar a vida, e aí eu vou te fazer uma pergunta sobre família depois, pra gente poder trazer esse entendimento. Tem pessoas hoje que estão se relacionando com pessoas, um homem se relaciona com uma mulher hoje baseado nas suas crenças, seus princípios, seus valores, e de fato, se você está casado, ou namora, ou se relaciona com alguém ruim, isso tem muito a ver com você, com quem você é. Porque, de fato, se você tem um nível de régua alto, com princípios e valores, que o nosso hoje, a tua escolha e a minha, é Cristo, e eu tô falando de mim também. Eu tive relacionamentos, eu vivi com pessoas, eu tive acho que uns 20 namoros. Porque era um cara extremamente carente, saí de casa com 18 anos. Projetava nos outros aquilo que te faltava. E a pessoa, e eu fazia isso com muita facilidade, que era, saí de casa com 18 anos, a minha mãe separou do meu pai, eu tinha 2. A minha mãe nunca mais casou. A minha mãe só namorou, mas nunca mais casou. Inclusive, ela até namorou com o Rocha, um policial civil. Se ele vê um dia esse podcast, um abraço pra você, cara, eu amo você. Esse cara marcou minha vida, cara. Bacana. Pô, o cara... Minha mãe morreu, cara. Minha mãe já tava, mais de 10 anos sem falar com ele. Ele me ligou. Querendo me ver, me dar um abraço. O cara me conhece desde... Pô, a minha primeira bicicleta foi ele que me deu. Sensacional. Marcou minha vida. E eu me relacionava com as pessoas e eu tinha uma prática, cara. A mulher supria a minha carência. Emocional, presencial. Quando a carência era suprida, o que eu fazia? Jogava fora. E começava um novo relacionamento. Eu tive relacionamentos, Thiago, de durar 3 meses, vários relacionamentos que duraram 3 meses. Isso tem a ver com o Maurílio. Às vezes eu até namorei pessoas muito boas, mas eu era muito ruim. Sim. E eu trago essa responsabilidade pra mim. Cara, suprir minha carência é igual esse copo d'água, essa caneca. Acabou, tchau. Joga fora e vamos arrumar outro. Fala disso, Thiagão. Uma pessoa que escolheu errado, viveu errado, mas que entende a sua ótica. Eu tenho a seguinte frase, que eu costumo usar, né? É igual uma empresa. Quando você não investe em seleção, você tem que investir em formação. Essa frase é... Clichê. Quando você não escolhe direito, depois você tem que moldar aquela pessoa. Gasta pra caramba. E gasta pra caramba. Então é muito melhor você escolher quem tem a ver com seus valores, seus princípios. E, Maurílio, eu fui um cara, muito namorador, cara. Maturidade é você falar o que te aconteceu, também dizendo quando você for o vilão da história, não contando só a sua versão. E eu já fui mal, já fiz mal pra muita gente. Então você não é o vítima, você não é vítima, então, Thiago? Não. Você não é aquele cara que todo mundo tá errado. Eu conheço pessoas, inclusive, tem pessoas perto da minha família que tudo tá errado. Todas as ex não valiam nada, era tudo louco. Mas a pessoa, ela é o semideus. Você é o santão. Exatamente. Eu acho que demora até Atenas. Exatamente. Um deus grego. Então, assim, e eu vivia, e eu passei a entender que isso era uma dependência emocional. Isso também pegando até o gancho do suicídio, também é uma falta de identidade. Sim. E aí você começa a projetar na outra pessoa tudo aquilo que te falta. Eu fui tratado durante muito tempo como um troféuzinho. As pessoas namoravam pra falar, eu tô com o Thiago, eu tô com ele. E eu reproduzia isso. Você trocava, né? Trocava. Eu procurava a mulher com corpão, bonitão, que chamava atenção. Eu queria chegar na festa de mão dada com um mulherão. Sendo que no carro eu tinha acabado de discutir. Sim. Mas na selfie... Não namorava por mim. No vídeo ficava lindo. Eu também fazia isso. Entendeu? Então, olha... Eu escolhi pelo que as pessoas iam falar. E chegou um momento que eu vi que eu vivi 40 anos da minha vida e não construí absolutamente nada. Tudo foi perdido para festa, para empréstimo do banco, para suprir o que a namorada queria, e com consignado, e com falta de projetos em conjunto. Querendo ser alguém que a pessoa quer. Querendo ser o que você nunca foi. Nunca foi. Sabe? Então, eu deixo essa dica pro pessoal aí. Homens de valor não são escolhidos, eles escolhem. Mulheres de valor escolhem. Sim. Eu ouvi uma frase espetacular. Só Jéssica que não escolheu. Exatamente. Eu ouvi uma frase espetacular de uma pessoa muito, muito querida e que é verdade. Falei, Senhor, me esconda. E de forma com que a pessoa, para me achar, tenha que te encontrar primeiro. Sim.
um relacionamento ele sempre é um triângulo amoroso. A pessoa que eu escolhi, Deus. Se Deus não estiver no meio, Maurílio... Hoje o teu crivo, então, é Cristo, Thiago. Não tem como ser de outra forma. Você quer construir uma família, cara? Muito. Muito. Casar, ter filhos? Casar, ter filhos e ser isso feito dentro dos moldes de Deus. Inclusive, isso está lá no meu projeto dos sonhos. Tá? Eu coloco lá, eu quero isso, eu quero aquilo outro, e tá lá, e todos os dias eu olho. O que a mulher, Thiago, que você sonha, que você almeja, tem que ter? Quais são os tipos, a criação da construção? Igual um carro, pô. Não é um carro, mas a gente fazendo uma... Eu vou te dizer uma frase muito bacana, assim. Eu quero que a mulher seja pra mim uma Provérbios 31. Caraca. Desde que eu seja pra ela o homem de Efésios 5. E a régua vai lá na estátua. A régua vai lá em cima. E você hoje se vê o cara de Efésios 5, Thiago? Hoje eu me vejo um cara muito mais próximo do que isso que antes. Você caminha pra isso. E um cara que hoje eu não vivo em prol de um relacionamento. Eu vivo em prol da minha construção. E é impressionante. Isso fica a dica pra vocês. Jovens que querem namorar, que estão namorando, que estão procurando relacionamento. É impressionante como as pessoas que vão se achegar a você vão mudar a partir do momento que você mudar. É muito impressionante. Desculpe a franqueza das minhas palavras. No esgoto, no lixo, você só vai achar rato e urubu. Não tem outro animal lá. Você vai achar rato, urubu e porco revirando lixo. A partir do momento que você sai do esgoto, que você vai para um jardim florido, você vai achar outras espécies, vamos dizer assim, e o aroma, que vão Thiago, te agradar muito mais, exatamente. Eu entendi isso, né? Como eu era um cara que vivia no esgoto, eu me habituei ao cheiro do esgoto. Só vi o quanto eu estava ruim quem olhava de fora, quem me visitava. Porque pra mim o esgoto estava ótimo. Eu vivia ali, eu nasci ali, eu cresci ali. Né, então, Thiago Santana na cabeça. Romper padrões. Aquele homem, eu odeio o Thiago. Romper padrões é fundamental. E eu falei, não importa o que o meu pai fez, e nem foi, meu pai era um homem exemplar, não importa o que minha mãe fez, o que os meus irmãos fizeram, o que meus amigos fazem. Para mim, esse padrão vai ser rompido, isso não vai acontecer mais. Sim. E é impressionante como pessoas de valor passam a se achegar quando você começa a entregar no nível que você quer. Então, assim, hoje eu não aceito menos do que uma mulher que seja realmente parceira, que seja calcada na palavra de Deus. Se você quiser uma mulher calcada na palavra de Deus, você tem que ser. 100% dos seus problemas estão resolvidos. Sim. Porque aí você não vai precisar pedir fidelidade, você não vai pedir mais responsabilidade afetiva. Você não vai precisar ouvir de um político assim, ó, não, a minha característica é honestidade. Exatamente. Isso é princípio, pô. Maurílio, eu já fazer o certo você não é bom. Eu já me relacionei com pessoas, eu não tenho nenhuma vergonha em falar isso, porque é o que eu falei, né? Deus te tira de um lugar de vergonha para te dar autoridade. Eu já tive que implorar para a pessoa que está comigo usar aliança. Você tem noção do que é isso para um homem? De falar, olha, amor, não sai de casa sem aliança, não. E não era questão de traição, não era questão de querer esconder, não. Simplesmente porque não valoriza a família. Não é algo, não é prioritário. E você tem que falar assim, poxa, não sai de casa sem aliança, não. Algo tão simples, né? E perdia uma, perdia duas, perdia três. Sabe? Não é importante. Como é que você vai colocar na cabeça de outra pessoa que aquilo para você é importante, para ela não é? Ou seja, eu falhei na seleção. Sim. Então, não falhem na seleção. O sucesso do teu relacionamento está diretamente ligado 80% à sua seleção. E graças a Deus, assim, Thiago, a gente acompanha a tua história e sabe que você não chegou a concretizar um casamento, né, cara? Sim. Você teve algumas... Você morou junto, né, e tal, mas você não casou, você não... E eu até digo isso pra você, já disse várias vezes pra você, se você tivesse casado, cara, consumado, tanto no civil quanto no religioso, eu ia ter que lutar contigo pra gente poder resgatar e gastar mais tempo com treinamento, Sim. vamos dizer assim, com refazendo aquilo que estava completamente destruído. E eu vou te fazer uma pergunta, Thiago. O quanto te custou, cara, quando você decidiu mudar de vida? Você falou assim, meu irmão, eu quero Jesus. Não é fácil lidar com as minhas carnalidades, com os meus pecados, com as minhas estruturas emocionais. O quanto te custou? Porque eu vejo hoje, Thiago, um evangelho pregado de facilidades, né? Um evangelho é onde você pode fazer o que você quiser, da forma que você quiser. O que importa é que Jesus... afagar o ego. O que importa é que Jesus te ama. E o apóstolo Paulo fala isso em Efésios, em 2 Timóteo. Haverá um tempo que as pessoas procurarão pregadores, procurarão ensinadores, mestres,
que falem pra você aquilo que você quer ouvir, que afaguem o teu ego. O quanto custou pro Thiago Hermida ser quem ele é hoje, caminhar, claro que você não tá pronto, como eu não tô pronto, Sim. ninguém tá pronto, nós estamos em processo de santificação, né? Até que ele venha, ou a gente suba. Mas quanto te custou, cara? O que você teve que abrir mão? E você, convivendo comigo, você lidou com algumas coisas que eu falei, mano, isso aqui não dá. Isso aqui não cabe. Não por causa de mim. Sim, O meu crivo com você nunca foi assim, não, faz o que eu faço. O meu crivo faz o que Jesus fez. sim. O quanto te custou, meu irmão? Quanto que foi... Fala sobre a tua experiência de abrir mão de tudo e você abriu mão em talvez um ano aí, talvez menos de um ano, para viver um novo tempo, para viver de fato, caminhar à altura daquilo que a Bíblia diz sobre um filho de Deus. Pois é, na verdade, o que me custou tudo? Sim. Inclusive, quem eu era. Me custou quem eu era, me custou amizades praticamente todas. Cara, eu lembro dos áudios do Instagram, tu manda. Todas. Eu tenho áudios de amigos que falavam pra mim, olha, o meu ombro vai estar sempre aqui. Quando você desistir desse delírio cristão, eu vou estar aqui pra te levar escondido numa rave. Fique tranquilo, ninguém vai saber. Não, teve aquele que você me mandou também do cara falando, não, você pode ir, pô, vamos lá na rave, mas você pode ir pra igreja. Exatamente. Lembra Pode ir pra disso? igreja, você não precisa abdicar de um pra ir do outro. Assim, você vê que meus amigos eram legais pra caramba, Eles né? são bênçãos, precisam de Cristo. Me como custou um nós. relacionamento. Pega tá lá, tá no freezer, os nossos dois. Pode ir, vai, segue, não. Segue, pode seguir, segue firme, bora. Não tem problema não, pode deixar assim. Me custou relacionamento. Me custou virar chacota. Me custou as pessoas falarem. Eu virei também. As pessoas, olha, eu sei que você vai errar e eu vou estar aqui pra olhar você falhando. Eu ouvi isso. Pode pegar os dois, André. Fala assim, é impossível você ter mudado de vida. Obrigado. As pessoas o tempo todo torcendo pra que dê errado. É impossível que você tenha mudado de vida. Não, você era um cara errado demais pra dar certo. Sim. Então, e eu sempre falei pras pessoas, olha, só aguarde, só espere, que vocês vão ver o que vai acontecer. E é muito ruim quando as pessoas que estão perto da gente não acreditam na gente, né, irmão? Cara, eu tive uma experiência, esse amigo meu nem tá mais entre nós, ele já até faleceu. E eu fiz o velório dele e ganhei, inclusive fui a ferramenta para levar Jesus para ele no CTI. Momento Red Bull patrocina nós. Nem vou ficar triste se patrocinar a gente. Eu tive essa experiência com ele, cara. Ele, assim que eu me converti, ele procurou o meu sogro. Eu lavava carro com ele, Adrianinho. Pô, um cara que, pô, meu irmão, pensa num cara que chorou quando ele morreu. Muito tempo de amizade, mais de 15 anos. E ele chegou pro meu sogro e falou assim, Maurílio? É 3 meses, meu amigo. Cara, tem uma gente que fala isso pro meu sogro, pô, pai da minha mulher. Sim. Da minha namorada na época. Ele vai só pegar, vou usar tua filha e daqui a 3 meses ele sai fora da igreja. E esse cara, posteriormente, no mesmo ano, me pediu, eu tava no hospital com a minha mãe internada, e aí ele falou, pô, Maurílio, ele me ligou, cara, e falou, Maurílio, pô, tem como tu orar pro meu tio que tá no hospital com câncer? Tem como tu orar por ele tá no hospital? E alguns anos depois, eu tive a experiência ruim demais, boa por um lado, porque aquele homem tinha aceitado Jesus no hospital comigo, eu fui lá e fiz o apelo pra ele lá no Rio, fui no CTI, peguei meu carro, fui no Rio, fui no CTI, esse amigo aceitou Jesus, logo depois ele morreu e eu fiz o velório dele, junto com um padre da igreja que o corpo dele ficou. Então, assim, pra mim, cara, a maior escolha, quando eu escolhi Jesus, muita coisa eu perdi. Né? Muita coisa foi perdida. Amizades, pô, eu tive a mesma experiência. Teve um amigo meu que falou assim, na época, era amigo meu, falou assim, agora o Maurílio virou, vou usar a palavra, né? Agora o Maurílio virou bicha, não pega mais ninguém, não bebe Sim. mais, não sei o que, não sei o que. Mas, na verdade, nenhum deles ficou feliz porque eu tinha escolhido mudar de vida, cara. Tipo assim, mudar de... fiz uma saúde, amém. Cheers. Uma escolha que eu fiz, como você. Então você perdeu tudo, Thiago. Então, como é que aconteceu quando Jesus chamou Pedro? Pô, Quando Jesus chamou Pedro, ele chamou Pedro após a pesca maravilhosa. Ele não chamou quando Pedro estava lá ferrado com a rede vazia. Ele falou, não, você vai lá, vai colher o milagre. joga a rede do outro lado, você vai fazer a pesca mais maravilhosa, você não vai ter necessidade de me seguir. Vou pagar tua dívida. Vou pagar a tua dívida. Depois que o barco estava completamente cheio de peixe, ele falou, agora você vai perder tudo que eu mesmo te dei para uma vida completa de um relacionamento comigo.
E fazer o que eu quero que você faça. É muito fácil a gente apenas seguir, vamos dizer assim. Sim. Mas eu tenho certeza, irmão, que a grande moeda para Deus é a nossa renúncia. Quando a gente chegar lá em cima, ninguém vai querer saber do quanto eu estudei, os seus diplomas, as suas faculdades. Mas a grande moeda de troca do reino é tudo aquilo que você renunciou, tudo aquilo que você deixou para trás para seguir a cruz. Deixe tudo, pega a sua cruz E e o siga. que você está falando é tão louco que hoje, eu vou usar muito fazer muito esse pêndulo, pessoas hoje usam a fé para ter a pesca maravilhosa, atribuem-se a Deus até a pesca maravilhosa, principalmente os grandes coaches da internet hoje, nada contra, eu fiz curso de coach, mas as pessoas usam isso como, assim, ó, vamos usar o exemplo que você usou de Pedro. Pedro foi lá, fez a pesca maravilhosa, teve uma bênção gigantesca, porque o dono da bênção e o próprio abençoador estavam ali, mas na hora do relacionamento, as pessoas não querem ter relacionamento com Jesus. O próprio Jesus disse isso. E hoje, quando faz a multiplicação dos pães e peixes, eles estão indo embora, Jesus fala, muitos vão me seguir por aquilo que eu posso fazer e não por aquilo que eu sou. As pessoas querem um milagre, mas não querem quem faz o milagre. As pessoas querem um agente, elas não querem um agente do milagre. Ganhar, né, com Deus, né? Elas querem o peixe e não o dono do peixe. Né? Hoje tem muita gente que vive assim, não, eu sou cristão, bota Josué 1,9 no Instagram E tá lá e tirando vive uma foto vida da bunda e uma vida promíscua. Sim. É uma vida de não renuncia a nada, não se santifica, não entende que... Outro dia eu vi uma menina, virou até um meme. A menina botou Josué 1,9. Meu OnlyFans embaixo. Bicho, que bus é esse, Cara, velho? você viu a notícia na internet agora? Teve agora, cara, essa semana. Uma menina que ganhou 45 milhões de reais no OnlyFans. E ela disse embaixo assim, ó. Ganhei esse valor e tal, mas isso não mudou a minha fé. Eu sou evangélica. Você é simpatizante do evangelho, né? Cara, eu olhei... Então, mas a gente tá falando de um tempo hoje, Thiago, que todo mundo diz que é evangélico. Todo mundo diz, todo mundo pode ser evangélico, todo mundo pode ser, cara, você dizer que é como os narcopentecostais no Rio de Janeiro hoje. Uma realidade do Rio de Janeiro hoje é pastor que é traficante. Inclusive o Peixão, que é um dos maiores representantes do terceiro comando do Rio de Janeiro. Esse cara se diz incumbido por Deus de uma grande comissão que ele foi chamado por Deus para cuidar daquele povo. Cara, como assim, irmão? Não tem, eu não tô julgando ele, tá? Eu não tô colocando ele, mas ele vai completamente o contrário àquilo que a Bíblia diz, cara. Mas é uma grande comissão e até eu, quando ouvi isso, até comentei isso com você, me preocupou porque ele se tornou uma figura como se fosse um Estado Islâmico. Pessoas são capazes de matar e morrer por um homem que se diz chamado por Deus para fazer errado. Inclusive a área dele é o Complexo de Israel, né? Olha o nome, Complexo de Israel, que é uma figura bíblica. E aí, assim, vamos entrar até numa discussão maior. O quanto que nós, como cristãos, nós dentro da igreja, nesse evangelho que amacia o ego, evangelho que tudo pode, o quanto que a gente tem participação de culpa nisso ao não exortar. Né? Deus é misericordioso, mas ele é justo. Total. Então, é até um entendimento que eu levo pra mim. Deus te aceita do jeito que você é. Sim. Seja do jeito que você é, que Deus te ama. Vale toda forma de amor, você pode fazer o que você quiser, porque Deus é amor. E não aí, isso, qual é o entendimento? Deus não te ama do jeito que você é, ele aceita do jeito que você chega. Sim. Você chega imundo, fedendo, cheio de pecado, com fome, igual o filho pródigo, e aí ele te exige renúncias. Ele te exige mudança de comportamento. É aí que muita gente pula fora do cristianismo. Porque eu quero só o que Deus tem pra me dar, mas eu não quero. Eu quero o melhor de Deus. Fica com rótulo. Sem dar o meu melhor. Você quer um exemplo? Eu vou cutucar, eu não tenho problema com isso, né? Eu vou meter a mão no vespeiro. Teve uma cantora chamada Simone Mendes. Muitos conhecem, né? E ela vai até em retiros, vai em algumas coisas, e ela, não, sou cristã, sou não sei o quê. Cara, e eu fui escutar as músicas. Eu não escutei a música, eu fui ver a letra da música que ela canta. Porque assim, ela falava que era cristã, casada, tal, tem o marido dela, tem a família dela. Mas as músicas que essa mulher canta num show, meu irmão, é de adultério. Sim. De mentira. Um monte de coisa que vai contra, não é os princípios do Maurílio, não é contra os princípios do pastor da igreja, não é contra os princípios de um padre.
é contra a própria fé que ela diz que profecia. E no tempo de hoje que a gente vive, é bonito, é instagramável ir ao culto de domingo e colocar assim, ó, tô aqui na casa do pai, tô aqui. É legal, as pessoas te veem e você sai de um nicho, você vai para um nicho diferente. E o que a gente comunicou hoje com a rede social, cara? Que é possível eu fazer o que eu quiser em nome de Deus. E aí a pergunta que vem pro Thiago Azevedo de Hermida. É possível, Thiago, ser cristão, ser policial e a ver que você está caminhando agora, no último tempo você caminhou, ser um político, como a gente falou no começo, mas ser um homem de Deus dentro de áreas, não sei se você sabe, mas existem 3 P's no Brasil que são extremamente queimados. Quais são? Você sabe? Prostituta, pastor e político. Não, é pouco pior. Polícia, político e pastor. Quase. Os 3 ficou quase. E você tá caminhando pros 3, né? Exatamente. Que legal. Futuro pastor. Dá pra Recebe pedir, aí essa profecia. amém, aleluia. Dá pra pedir música no Fantástico. Você quer ser os 3 que são... Você caminha pra isso e é possível, cara. Em meio a tanta gente ruim, a polícia tem muita gente boa, mas também tem muita gente que não vale nada, né? É possível se caminhar nessas áreas e... Maurílio, assim, não, eu te digo, não só é possível... É possível ser crente, ser da OnlyFans? Não, aí não tem como. Aí não tem como. Mas assim, é impossível até você não ser. Você tem um chamado, e é o que eu sempre digo isso. Deus, ele atinge todas as áreas da nossa vida. Sim. Seja na política, que é imunda, seja dentro da polícia, que tem muitos casos de corrupção, sim. Né? É muito fácil a gente ser cristão dentro das igrejas. Levanta a mão aí, dá um aleluia, olha pro irmão do seu lado, diz que ama ele, dá um bom dia a ele. Você não olha. O nosso chamado não é ser cristão domingo de manhã. O nosso chamado é o evangelho vivo, que você cita muito fora. É até na minha rede quando a gente social. foi junto, cara, a pastora falou disso americano. É na minha rede social. É no meu direct. É quando eu tô sozinho dentro do meu quarto, ali, ó, passando. É quando eu recebo uma cantada via Instagram. Yes. É quando as pessoas vêm se aconselhar comigo. E é impressionante quando você se posiciona. Sim. As pessoas começam a te procurar. Porque se tem uma coisa que é verdadeira hoje, irmão, é uma falta completa de referências. As pessoas estão loucas para ter uma referência. As pessoas estão loucas para ter em quem se espelhar. Sim. E na mesma medida que tem as pessoas que duvidam de você, tem 1 milhão de pessoas que torcem por você. E que triste ver cristãos que chegam lá fora e são água de salsicha. Não muda nada. Eu até brinco com o pessoal. E aí, você quer ser pimenta ou você quer ser chuchu? Fica essa pergunta pra você. Você quer ser sal da terra, ou luz do mundo, ou quer ser água de salsicha? Pois é. Então, sensacional. Assim, qual é o... Eu até brinco com o pessoal. Você quer ser pimenta ou chuchu, né? O chuchu, aonde você colocar ele vai absorver o meio, os outros temperos. Sim. Então você, na verdade, nunca foi ninguém. Tem uma frase do Olavo de Carvalho que ele fala isso. Nunca se prostitua em favor da aprovação alheia. Uhum. Você matar quem você é um preço alto demais para se pagar. Então, a partir do momento que você escolheu ser cristão, seja cristão. E ser cristão é o quê? Pequeno Cristo. Um imitador de Cristo, um mini Cristo. Sim. Então vá lá fora e seja referência para essas pessoas. Isso vai te custar cancelamento? Vai. Isso vai te custar chacota? Vai. Isso vai te custar perder algumas amizades? Vai. Glória a Deus por isso. Que bom que isso acontece. Sim. É melhor ser amigo de Cristo do que amigo do mundo, né? Exatamente. E muita gente confunde isso, cara. Eu prego muito sobre isso, você sabe disso. Efésios 4 vai dizer, eu até abri aqui pra gente ler, não vou ler tudo porque é grande. Mas o apóstolo Paulo, quando ele está instituindo na igreja de Éfeso, ele está ensinando algumas coisas sobre os ministérios, né? E ele fala sobre os chamados, os apóstolos, os pastores, mestres, essas coisas todas, né? Efésios 4:11, ele vai dizer sobre os 5 chamados. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Mas ele diz o propósito disso, que eu acho que a galera, como cristão, como povo de Deus, inclusive os pastores, perderam isso. Deixaram de explicar. Eu vejo muito pouco isso, eu vejo muitas referências, eu tenho referências espirituais incríveis, assim, que eu admiro, no Brasil, que eu respeito, né? Luciano Subirá, Luiz Hermínio, os meninos de Jesus Cop também, que eu acompanho de perto, assim, a galera, os caras são... o Theo Hayashi também, um cara que, pra mim, é absurdo, um cara que fala muito claro de algumas coisas, e ele tá falando, no 13 ele fala assim, ó, até que todos cheguemos à unidade da fé
e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita moralidade, a medida de estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado... Que isso? Isso é Coisa linda, meu. Coisa linda. Isso aqui é um culto. Daqui a pouco eu peço oferta. Amém. 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor, para todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia como induzem ao erro. 15. Mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. 16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmos em amor. Quando você vai estudar, aprofunda esse texto, você vai entender que Paulo está dizendo o seguinte: nós vamos receber desses dons. Vamos ser capacitados por esses dons. Essas pessoas que são chamadas por Deus, que têm esses dons, elas têm mais deveres, mais obrigações para buscar o conhecimento, para buscar os dons, para fluir nisso, mas para capacitar, cara, tirar a gente do lugar de menino, para viver a vida à altura daquilo que o próprio Cristo disse pra gente. Isso é aonde, Tiago? Aonde que eu vou ver, aonde que o Maurílio vai manifestar como homem o reino de Deus? Não é na igreja, cara, apenas. Não é no domingo à noite, na quarta-feira, no dia que você vai no culto. É na política, é como policial, é como os meninos do podcast da Zion, agência Zion, top demais. É os meninos que fazem com excelência o trabalho. Sim. É os meninos que têm, eu falo muito disso, é manifestar o reino de Deus. Aonde não tem ninguém vendo, cara. Aonde, dentro de uma sociedade hoje, nunca se viu pessoas, cristãos hoje, silenciados, não falam mais. Mas chega na igreja, irmão, quer pegar o microfone e falar com autoridade. É o brabo. Lá dentro é água de salsicha. Eu achei incrível essa colocação. É água de salsicha na sociedade, mas na igreja ele é o sal da terra e luz do mundo. E eu tenho um entendimento sobre luz. Aqui a gente está cheio de luz. Perfeito? Se ele acender mais uma luz aqui, vai fazer diferença, Tião? Não. Agora, se ele desligar todas as luzes e acender uma lâmpada, irmão, ela vai clarear e vai trazer luz. Isso aqui é um exemplo que acontece muito. Quando apaga a luz da casa, tu liga o flash do celular. Eu vou ligar aqui, ó. Isso aqui é você, crente, que tá no meio de um monte de crente, só quer falar com crente. Ele vai fazer agora, ó. Ó o silêncio. Acabou a luz. Olha aqui, ó. Vou acender a luz. Essa luz, na escuridão, ela faz total diferença. Sim. Porque a gente vai se guiar por ela, a gente vai andar por ela. Agora, quando acende a luz toda... Ninguém mais percebeu. Isso aqui não faz diferença nenhuma. Não tem diferença, cara. Nossa. Pega essa aí, pelo amor de Deus. Esse monte de luz e, pô, eu quero parabenizar o André, que foi incrível o que ele fez, que é exatamente a retratação de que um monte de crente junto, só no culto à noite no domingo, irmão, é só mais uma luz dentro de tudo que já está aceso. Mas quando você vai para a igreja te capacita, tem um monte de coisa, um monte de ferramenta para capacitar o cristão, para manifestar o reino de Deus, aonde tem ausência de luz, aonde tem trevas, aonde tem escuridão. Pô, política, polícia, sociedade, toda ela. Você pode ser pedreiro, isso é um homem de Deus, manifestar o reino lá. Você pode ser dentista, médico, advogado, qualquer área da tua vida, que é isso que o próprio Senhor disse. Olha que coisa incrível que aconteceu essa semana. Essa semana, eu recebi uma mensagem no meu direct de uma menina falando assim: eu gostava mais de você no Instagram anterior. Eu já tive uma rede social de 100 mil seguidores. Eu lembro quando você perdeu ela. Já tive uma de 80 mil seguidores. Eu lembro quando você perdeu. Eu já perdi 2 redes sociais grandes, vamos dizer assim. Relativamente boas, né? Hoje eu tenho uma de 15 mil seguidores. Quando eu tinha uma rede social de 100 mil seguidores, eu postava uma foto e um monte de Instagram de policial, de perfis policiais, me repostavam. Sim. E nesses perfis tinha policial sem camisa, policial de sunga, policial você, erotizando. Né? E eu mesmo era um cara desses. E no meu Instagram, a única coisa que a pessoa não estava interessada era em mim. Não importava o que eu falava, o que eu fazia, ela queria... Só naquele personagem. O personagem. Isso é uma coisa psicológica, né? E aí, aquilo me deu uma paz tão grande. Maurílio, é incrível o que o Espírito Santo faz. Porque logo depois, no dia seguinte, uma mesma menina mandou no direct, falou assim: Hermida, eu comecei a te seguir porque eu vi verdade no que você fala. Eu sou cristã. E eu recebo pancada todos os dias por ser uma cristã dentro da polícia.
E ele é policial também. E ele é policial também, não é perita, é policial de outro estado, eu sim, falo. sim. E eu quero me embasar em como eu vou me posicionar no meu estado. Sim. Porque o tempo todo eu tomo pancada. E aí eu falei pra ela, olha, eu prefiro muito mais os meus 15 mil seguidores, onde eu falo o que eu quero e eu mando a minha mensagem, muitas vezes não de polícia, não de perícia, mas de Cristo. Sim. E o meu Instagram, ele se mantém fiel. Porque hoje, o Thiago de hoje, não é o Instagram dele. Eu posso ter 1 seguidor, cara. Sim. Eu posso ter 10 seguidores. Eu posso ter 1 milhão de seguidores. Sim. O que vale pra mim é o que aconteceu, e você sabe o que aconteceu no mês passado. Sim. Um rapaz se suicidando, falou, olha, eu quero me matar. Cara, isso é muito... E eu parei tudo que eu ia fazer naquele momento. Eu não podia atender aquele menino, eu nunca vi, eu não sei quem é. Eu mando até um abração pra ele. Você sabe quem é você, né? Você vai ver esse podcast. A única coisa que eu pedi a ele foi, olha... E ele falou pra mim, ó, eu conheço a palavra, eu vou à igreja, eu oro, mas todo dia, ao meio-dia, eu tenho vontade de tirar minha vida. Irmão, eu olhei pro relógio, era 11h50, eu falei, ferrou. Meu Deus do céu. Vou pegar o carro e vou lá. O que eu faço? E aí eu demandei um tempo, conversei com ele, no final ele falou, eu jamais imaginei o que você fosse falar pra mim. Isso vale qualquer seguidor, irmão. Isso vale toda a crítica, isso vale você perder... vários seguidores. O jogo virou. Não é a minha rede social que manda em mim, sou eu que mando na minha rede social. Não é a minha roupa que manda em mim, sou eu que mando na minha roupa. Não é a minha boca que manda em mim, sou eu que mando na minha boca. Porque, na verdade, quando você é guiado pela rede social, isso fica pra você que tem isso dentro de você. Você, na verdade, como a Bíblia diz, você é guiado por... Você é um menino. Você é guiado por vento de doutrina. Fala que a doutrina está dizendo da palavra, mas você é guiado, você se torna, e isso já aconteceu com você se torna, assim comigo também, você se torna aquilo que o ambiente quer que você seja. Sim. Thiago, posta uma foto sem camisa, de sunga na praia. Aí você começa, a coisa mais louca que você está falando, Thiago, é quando o que você não quer fazer, você acaba fazendo em nome da rede social, em nome de uma outra pessoa, em nome de um líder religioso, sim, em nome de um pastor, de um padre, de um empresário, de uma empresa, e quando você vai se dar conta, você perdeu a tua identidade, cara. Você se tornou tudo que as pessoas queriam que você fosse. Isso acontece em muitos lugares. Sim. Tem líderes religiosos hoje que abusam da sua posição, que estão para que a pessoa seja e faça aquilo que o líder quer que você faça. E você não entende que a pessoa tem uma identidade, a pessoa tem a vida dela, tem a história dela, tem a estrutura que ela viveu, tem a criação pai e mãe, tem toda a formação da pessoa. Gente, eu bato muito nisso, cara. Todas as pessoas que eu converso, que eu troco ideia, que eu tento ajudar, ou que eu sento também para aprender, eu nunca quero alterar essa pessoa, irmão. Sim. Eu quero que ela seja quem ele é. Eu quero ser quem você é. Eu quero que você seja um grande policial dentro da polícia, ser um homem, manifestar o reino de Deus. Eu quero que você seja um grande homem como marido. Quero que seja porque é isso que eu acredito. Não adianta eu pegar você, estereotipar você, para você me servir, irmão. Eu não concordo com isso. Eu acho isso manipulador, eu acho isso demoníaco. Inclusive, a Tamide Garcia do Zoe fez um livro agora, sinistro, junto com o Fábio Lacerda também fez, que é ela de Jesus Cop. Falsos deuses, de pessoas que abusam dessa autoridade, abusam dessa posição. E não é só na religião. Sim. É também nas empresas, é também nos relacionamentos. Até no matrimônio. No casamento, você tem que ser o que eu quero. Você tem que usar a roupa que eu quero. Você tem que fazer o que eu quero. Fica a dica, viu, amor? Para de cantar. São coisas que as pessoas... Você tem que ser alguém, você tem que se comportar. Eu sofro muito disso, né, cara? Tem gente que quer que eu seja uma pessoa. E eu falei, meu irmão, eu sou esse, irmão. Sim. Eu tenho caráter, pô. Eu tenho meus erros. E aqui, deixar bem claro que aqui não tem nenhum dos dois é perfeito, nenhum dos dois é melhor do que ninguém. E eu vou te ser sincero. Nós somos pessoas que estamos em processo, né? Já te falei isso, vou te falar publicamente de novo, que fique registrado. Sim. Eu só consegui uma intimidade maior com Jesus no meu pior momento, e você teve uma parcela fundamental nisso, porque você é do jeito que você é. Uhum. Se fosse um pastor, se fosse um amigo, água de salsicha, lenga-lenga, que fala, Thiago, meu irmão, você me conhece, eu ia passar por cima igual um trator. Com certeza. A partir do momento que você colocou o dedo na minha cara, falou, você não vai fazer isso por causa disso, 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 disso. Eu abaixei a cabeça também porque você vive o que você prega, porque se você fosse outro cara, eu jamais ia abaixar a cabeça. Sim. Se você fosse um apaziguador, se você fosse um amaciador de ego, eu ia te jantar. Com certeza. Sabe? A partir do momento que você se impôs, o que eu tenho certeza que incomoda a muita gente, você me ganhou para Jesus, cara. Eu não negocio meus princípios. Exatamente. Eu vou falar uma frase do Luiz Hermínio.
Cara, esse cara, assim, ele é ainda, né, uma referência. Eu já fui lá na igreja dele, lá em Itajaí. Ele fala uma frase que... quando alguém marca uma frase em você, se pega a frase, esquenta ela, faz igual antigamente fazia Bota tatuagem. no turbo. Pô, irmão, a frase é, e eu sempre vivo isso, eu acredito nisso piamente. A sua espiritualidade, Thiago, ela é medida pela sua humanidade. Não tem como, não existe você ser um homem espiritual sendo um super-homem, irmão. Porque você também tem dificuldades, você também tem mazelas, você também tem dores e tristezas. E hoje, inclusive o Thiago Santana, que é o nosso próximo convidado, ele fala, Maurílio, hoje é muito mais fácil você ser um pai. Aí, cara, isso me pegou firme. Ele falou, é muito mais fácil você ser um pastor, cara, que veste uma capa de santidade, que as pessoas não têm acesso, não têm esse acesso igual a gente tem, não tem esse acesso, e se tornar uma figura canônica. Uma figura espiritual. Inatingível, inalcançável. Exatamente. Sabe por quê? Porque ninguém vai ficar te enchendo o saco. Aí ele falou uma coisa pra mim que é forte demais. O sistema gospel religioso quer isso. Quer que você se torne um produto. E se você não vende, se você não tem algo estereotipado, uma posição, uma profecia, como tem um monte por aí hoje, falando um monte de coisa na internet, como que você não vai ser idolatrado? Você vai ser alguém... E eu falei assim, Thiago, eu não acredito nisso, tá? Não sou assim, não acredito nisso. Eu quero ser um cara que vai estar como Jesus esteve. No caminho, na rua, na sociedade. Aí ele falou assim pra mim, cara, isso me pegou, tem uns 15 dias isso me matou, assim. Eu falei, meu Deus. Ele falou, Maurício, então se prepare. Porque quanto mais no caminho, mais no meio do povo você tiver como o próprio Cristo andou, vai chegar uma hora que vão te botar na cruz. Eu olhei pra ele e falei, meu Deus, vai chegar uma hora, irmão, que o próprio povo vai te colocar na cruz. Sim. Porque você vai bater de frente com muita coisa. E eu não tenho vergonha de mostrar para as pessoas que eu sou um ser humano, pô. Igual tu fala comigo muitas vezes, a coisa que você mais fala. Cara, olha o meu pastor falando isso pra mim. Sim. Olha o meu amigo falando. Porque eu entendo, irmão, é a vida, eu sou assim. Eu não acredito de mostrar pra você algo que é inalcançável. Eu não consigo, porque eu sei que eu tive um pastor, cara. O primeiro pastor que eu tive, eu vou deixar até uma ressalva pra ele, pastor Alexandre Brandão. O homem que me mostrou o evangelho de Jesus lá no começo. Quando eu me converti, esse cara me discipulou 1 ano e meio, 2 vezes por semana. Eu dei muito trabalho para esse homem. Muito trabalho. Eu honro demais a vida dele, é onde eu vou. Porque esse cara foi incrível. E ele me mostrou uma fé, uma espiritualidade humana, pô. Irmão, ele me discipulava na casa dele. Tu acha que ele tava de terno e gravata? Ele chegava e tava de bermuda, chinelo e camiseta, pô. Ele brincava comigo, ele me zoava. E eu falava, cara, esse cara é incrível, velho. Só que eu vi ele tratar a esposa dele. Eu via ele liderar as pessoas. Eu falava, irmão, esse cara é um homem de Deus. Eu vi ele dar uma palavra profética pra alguém. Bum, uma palavra profética. E vi esse cara sentar comigo pra almoçar, mano. Trocar uma ideia. Então, assim, eu acredito muito nisso. Que quanto mais humano eu for, mais espiritual a gente vai ser. Porque a nossa humanidade tem que estar pautada na Bíblia. Então, o nosso caminhar é esse. Hoje, pô, palavrão, não sei o quê. Não cabe. Tem muita coisa que não cabe. Sim. Mas eu ser gente, pô, vamos tomar um açaí, vamos trocar uma ideia. Sim. Irmão, vamos falar de quê? Vamos falar de história que a gente viu lá atrás, na época de boate. A gente já cansou de fazer isso. Sim. Mas por quê? Porque a gente vai fazer... Quando a gente for tomar uma decisão, quando a gente for conversar alguma coisa mais séria, a gente vai saber conversar, mas também a gente não vai tirar essa espiritualidade tua. Então a gente volta para a pergunta, é possível ser policial, ser político, ser cristão? Só é e deve Sendo humano, ser né? assim. Deve ser assim. A polícia, a política tá doida por policiais que sejam cristãos. Você pode ter certeza que a gente não teria 1/10 dos problemas que a gente tem hoje, Sim. tanto na política como na polícia, se as pessoas fossem cristãs e realmente cumprissem o seu propósito, pagando o preço que for. Né? Pagando o preço que for. Porque é por algo muito maior, né? Muito maior. Muito maior. E assim, não tenha medo de se posicionar. Posicionamentos liberam acessos. E eu vou te ser muito sincero. Forte isso. Aquilo que você não muda, você escolhe. Não tem meio termo. Aquilo que você não muda, aquele seu pecadinho que você não muda,
aquele seu hábito que você não muda, aquele seu jeito de tratar as pessoas, aquele seu silêncio que você fez para não ser cancelado, você está escolhendo. Então, não tem meio termo. O próprio Maurílio fala, não negocio. Não negocie. Você vai ver o quanto Deus vai derramar. E aqui eu falo para as pessoas que não são crentes. É importantíssimo. Funcionou comigo. Funcionou com ele. Eu tinha 1 milhão de motivos para acreditar, mas eu tinha outros 1 milhão de motivos para não acreditar. Porque a gente peca porque é gostoso. Vamos falar a verdade? Claro, pô. Ninguém peca. Não é pecado você dar uma cabeçada na parede. Porque ninguém faz. E Satanás, ele vai jogar exatamente o teu pecado de estimação. Ele vai jogar você no álcool que você sempre gostou. Vai jogar você na mentira. Na droga. Vamos falar a verdade aqui? Algo que é o mal do século, que está destruindo uma geração inteira, destruindo famílias. Ele vai te jogar, homem e mulher, na pornografia. Aquilo que você faz escondido no teu quarto. Inversão de papéis. Que ninguém vê, porque na verdade você não está preocupado em pecar. Você está preocupado em ser julgado ou não pelos aqueles que convivem com você. Então, se você fizer escondido no seu quarto, tá tudo bem. Sim. Não. Se ninguém ficar sabendo, né? Aquilo que você não muda, você escolhe. Eu não tenho a menor dúvida disso. Uma coisa que eu falei pra você uma vez, eu falei assim, qual é a versão que você vai mostrar? Sim. Né? Qual é a pessoa que você vai revelar para uma situação, ou para alguém, ou para uma coisa? É isso que a gente tem que ter. Eu perdi, Thiago, alguns acessos, e perco alguns acessos, por ter um posicionamento muito bem crivado naquilo que eu acredito. Né? E eu tenho muitas promessas de Deus para viver muita coisa em Cristo, mas eu nunca negociei o que eu acredito para chegar nelas. Apesar de saber que elas existem, apesar de saber que elas são reais, eu já poderia Tem um monte de atalhos. Poderia ter me vendido para muitas coisas, para o próprio sistema religioso, né? Que já tive várias oportunidades, eu tive propostas, inclusive. Meu sogro, que um dia vai estar aqui com a gente, falando, com certeza vai ser o homem que eu quero trazer aqui. A gente já recebeu proposta para tomar conta de igreja, tipo assim, como se fosse um negócio, tá ligado? Aí eu olhei pra cara do pastor, falei, meu pai, uma denominação grande na época. Sim. E eu menino na fé ainda, cara, tinha 2 anos de convertido. E ele queria dar pra gente a igreja pra gente tomar conta, como se fosse uma franquia. E eu olhei pra cara do pastor, meu sogro me olhou, e meu sogro falou assim pra mim, se eu perguntar pra você, Maurílio, se você quer, eu sei que você vai querer. Por quê, Thiago? Porque o maior desejo do meu coração é falar de Jesus. Então, assim, eu queria, menino ainda, entendimento muito pouco. Sim. E ele falou assim, não, meu filho, o reino não é assim. Não dá. E isso não aconteceu só uma vez. A gente já teve outras oportunidades, né? Fomos convidados para tomar conta de igrejas. E eu falei para ele, cara, não é assim, meu irmão. Eu tenho um propósito, Deus tem algo na minha vida, mas eu não preciso pular etapas, pô. Eu não preciso arrumar atalhos. Thiago, se eu quiser abrir uma igreja, eu abro, irmão. Sim. Eu vou ali, pego o dinheiro, pego o aluguel, pago, chamo algumas pessoas, pego o dízimo e faço. Sim. É muito fácil, né? Mas eu não quero construir algo para mim. E aí, cara, vem uma coisa que eu vou falar muito disso. E eu escutei aquele rapaz do Drops falar, nem sei o nome dele, do Drops falar, e isso é muito forte, eu acredito muito nisso. Eu não vou, Thiago. Eu tenho vários sonhos financeiros. Eu quero viajar, quero ter meu carro, minha casa, legal. Isso é normal, todo mundo quer, né? Eu não vou usar o meu chamado, os fins, o meu objetivo para realizar meus sonhos na igreja. Eu não quero realizar meus sonhos pessoais usando meu chamado, porque é muito fácil hoje, cara, você fazer isso, né? Sim. Eu quero, de fato, manifestar o reino de Deus. Eu acredito muito nisso. Eu nunca vou usar meu chamado para mim conquistar as coisas pessoais e financeiras, porque eu nunca quis ser pastor. Nunca quis. Nem imaginava, né? Você tá maluco. Eu cansei de ir na igreja aqui da Assembleia de Deus do Pastor Israel do Couto, que eu fui criado lá na família. Um abraço para todo mundo da família do Pastor Israel, Keke, Júlio, Niédia, Wycliffe, Tia Marli. Todo mundo chama de missionário, pastor, eu chamo de tia. Uma galera. Uma galera. E eu, cara, naquela família eu vi muita coisa, irmão. E eu falava assim pro... Meu Deus, é muita ignorância. Eu falava pro pai da minha mulher, cara, tu é ladrão, tu é pastor. Eu nunca quis falar isso. Eu nunca quis, irmão. Eu cansei de falar. Mas aí teve um dia que a mesma vocação que te chamou pra ser policial, o senhor falou pra mim, você vai ser um pastor. Eu falei, eu não quero, pô. Eu lembro até hoje, eu falei pro pastor Alexandre, eu não quero, irmão. Tá maluco? Eu sou muito ruim, cara. E aí, hoje, pô, eu conhecendo tudo que eu conheço, os acessos que eu tenho, eu vou fazer agora do meu jeito? Não, irmão, eu prefiro esperar. Isso tem a ver com o Maurílio de hoje.
eu perco alguns acessos, perco algumas oportunidades. Sim. Porque eu não negocio, não importa quem seja, não importa o que seja, não importa qual é a posição que você está. Né? E tem a ver agora com você. Quem é o Thiago pelo Thiago? Eita, que pergunta difícil, né? Cara, o Thiago é um cara constantemente incomodado, constantemente tentando mudar a realidade dele, Sim. que entendeu o propósito dele. Muito se fala hoje de propósito, muito se usa essa palavra, é bonita. É linda. É bonita para vender curso, é bonita para coach, é bonita na internet. Mas ela tem um preço. Mas a partir do momento que você entende, você fica atrelado nela para sempre. Porque você já não aceita mais algumas coisas. Então, hoje o Thiago é um cara que passou um monte de coisa e que tinha tudo para dar errado. Irmão, não era nem para eu estar aqui mais. É verdade. Não era. Sabe, às vezes acontecem coisas comigo que eu falo, Senhor, Como, né? eu sei que tu tem uma obra muito grande, porque senão não era pra eu estar aqui. Cara, já enormidade de tiro que eu já tomei em comunidade, já tomei tiro que ficou no laptop, já tentaram me matar, os caras não quiseram me matar, já jogaram o carro que eu desviei e bateu no muro. Os caras foram bonzinhos, né? O meu apelido na divisão de homicídio era Pé de Coelho, pra você ter ideia. Os caras falaram, não, eu vou ficar do seu lado porque eu sei que você não vai morrer. Todo mundo pode morrer, mas você não vai, porque tu é um cara sortudo. O que eles estavam dizendo? Meu irmão, tudo de errado acontece contigo. Sim. E o resultado não é ruim, né? Até aqui o Senhor nos sustentou e o melhor de Deus ainda está por vir. Então quem é o Thiago por ele mesmo? É um cara extremamente que continua assim, incomodado com quem ele é, porque a partir do momento que eu não me incomodar mais, meu irmão, Já era. Papai do Céu pode me arrebatar, eu tô pronto. Sim. Isso não vai acontecer. Eu tô esperando ele na glória, eu sei que ele vai vir. E a minha maior alegria vai ser quando eu chegar lá em cima, chegar alguém do meu lado e falar assim, cara, eu tô aqui porque você me falou de Jesus lá embaixo. Isso aí é louco demais. Eu tô aqui por sua causa. Como você se vê daqui a 10 anos, Thiagão? Cara, eu me vejo Se eu não fizer teu casamento, eu vou arrumar um problema na tua vida. eu me vejo um pai de família, eu me vejo um chefe de família. Fica salvo aí, ó. A mulher casar com esse cara, eu vou estar lá no altar fazendo o casamento dele. Já sabe, né? E eu vou chorar igual criança, porque eu vou Já me livrar sabe. dele e você vai ser responsável por estar comigo Então, agora. varô do Senhor, Provérbios 31 que tá assistindo aí, você já sabe que não tem como negociar o Maurílio. É. E a sua missão é que ele não me dê mais trabalho. Que ele dê não. trabalho pra você agora. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma Não coisa mistura, não né? tem nada a ver com a outra. Então, assim, eu me vejo um cara muito família, muito pai. Eu sei que eu passei tudo que eu passei pra ter autoridade de falar, inclusive, com os meus filhos, com uma mulher que não me deixa acomodar. Sim. Tem uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte, o homem é um coelho, cara. O homem, ele dá tiros curtos, ele é muito bom pra produzir rápido, mas ele volta pro lugar dele, ele se cansa Isso fácil. não tem conotação sexual. Não tem conotação sexual, não. Ele perde o foco. E a mulher é uma tartaruga, ela tá sempre produzindo numa velocidade constante, mas ela tá sempre ali. Vou te dar um exemplo. Muitas das vezes o homem precisa casar pra ganhar foco. Com certeza. Você seria o cara que você é hoje se mano. não houvesse a Jéssica? Pô, tá louco. Porque Eu tava a morto já. Jéssica te centrou, te tirou, te desviou da atenção das distrações e falou, agora é a nossa família. Jéssica é meu Espírito Santo, personificado. Personificado. É Agora sou eu e você. Então, como Ele é eu o me Senhor vejo fisicamente. daqui a 10 anos, eu me vejo casado com uma mulher e a gente vai estar aqui Trocando essa ideia. conversando e falando, olha, foi por causa Dela, dela. junto e com por ela. causa dele Sim. que eu me centrei e perdi todas as minhas distrações. Eu cheguei onde eu cheguei hoje. Quantos filhos? 2. 2 filhos. 2. Thiago, se eu pudesse falar uma coisa pra tua mãe, que não conheceu essa versão, Pô, mano. o que seria? Eu acho que eu ia só agradecer, velho. Eu não tenho nenhuma mágoa da minha mãe. Nada. Minha mãe estava em coma no hospital e ela acordou e eu me aproximei dela da maneira como eu sabia que ela ia me aceitar. Ela não falava com ninguém, ela estava em coma. E eu abracei ela e falei no ouvido dela, mãe, não precisa falar nada. A senhora quer rezar? Ela fez assim, vamos rezar um Pai Nosso?
Foram as últimas palavras da minha mãe. Ela orou, o Pai Nosso, fechou o olho e entrou em coma de novo. Não saiu mais e faleceu. Eu vejo hoje, Maurílio, uma geração que tem a audácia de falar: o meu pai errou demais comigo. A minha mãe errou demais comigo. Sim. Você não sabe o que é um pai sair de casa, um pai bêbado, o cara te assediar. Eu não sou obrigado a perdoar. Você é sim obrigado a perdoar sua mãe e seu pai. Claro. Isso, além de ser bíblico, o perdão que você libera sobre você, não sobre outra pessoa. Eu não tenho um ai para falar da minha mãe e do meu pai. E eu tenho a completa consciência tranquila de que eu fiz tudo o que eu poderia. Se eu pudesse encontrar com a minha mãe hoje, eu a encontrarei na glória. Eu vou dar um abraço e falar obrigado. Sim. Porque você me apresentou Jesus Cristo. Isso não tem preço. Não importa. Eu não quero saber o erro que você cometeu. Sim. Mas você me apresentou Jesus Cristo. Você me deu o meu maior tesouro. E se tu pudesse falar para uma frase: mãe, é isso. Fala: mãe, eu sei que tudo que você fez nas melhores condições, do jeito que a senhora aprendeu e que reproduziu em mim. Sim. Obrigado por isso. Gratidão, né? Só gratidão. A gente tem essa... A gente não tem a nossa... Eu sabia que eu ia usar esse negócio aqui, mano. Eu te falei que eu nem... Isso aqui nem tá aqui, tá? É porque a gente tem uma história parecida, né? Eu também não tenho minha mãe. E eu tive uma... Eu fui convidado, cara, recentemente... Não, tem um tempo já. Pra dar uma palavra no Dia das Mães. Meu irmão... Como é que faz, né? Tá maluco. Cheio de mãe na igreja. E a minha mãe não pegou essa versão, sabe? Minha mãe não viveu com esse filho. Cara, como... fica pra você esse entendimento. Aproveite enquanto você os tem. Seu pai não é perfeito, sua mãe não é perfeita. Você também não é perfeito. Porque, na verdade, eu falei isso no teu curso, as pessoas, elas julgam as outras como se elas não tivessem algum erro. É muito fácil julgar seu pai, julgar sua mãe, até o dia que você se tornar o mesmo réu. Você se tornar pai ou se tornar mãe e o seu filho estiver te julgando. Aí você vai ver como é difícil, como é puxado. Você hoje juiz do pai e mãe e amanhã você ser o réu da mesma sentença. Então, por favor, perdoem teu pai e tua mãe, aproveitem eles nessa terra o quanto vocês estiverem. Porque hoje eu queria que minha mãe tivesse sentado numa igreja me ouvindo pregar. Eu queria que minha mãe tivesse acesso aos meus filhos, Lorenzo, Luco e Luíde, que eles pudessem olhar para minha mãe. Meu irmão, eu tenho certeza que meus filhos iam... Meus filhos iam bagunçar minha mãe, tá ligado? Minha mãe era uma vozona, minha sobrinha teve acesso, minha Clarinha conviveu muito com ela. Eu acho que meus filhos iam bagunçar minha mãe, sabe? Então hoje é aprender. Eu falo pra muita gente que tem problema com pai e mãe, falei isso no teu curso. Sim. Não carreguem esse fardo, cara. Deixa esse fardo pra Jesus, irmão. Entrega tudo, perdoa teu pai e tua mãe, porque vai fazer total diferença na tua vida, na tua história. E, Thiago, pra encerrar, né, a gente já tá caminhando agora pro final. Agora que você já me moeu todo, agora, né? Que ele já chorou. Essa pergunta eu tinha que fazer pra ele, porque eu sei da história, sei do contexto. Muito obrigado por ser muito sincero. Não me avisou que fica claro que aqui não, registrado. Pô, tá maluco? Não me avisou. Arte da guerra, vou avisar pro inimigo qual é a minha tática. É ruim. Qual é o legado que o Thiago Azevedo Hermida quer deixar nessa terra? Influenciar positivamente a vida das pessoas. Muitas pessoas ainda são muito refratárias a Jesus Cristo. Muitas pessoas, a gente precisa usar algumas estratégias para alcançar o coração delas. Às vezes você precisa falar de Jesus sem falar de Jesus. Sim. Eu costumo dizer isso no meu Instagram, eu digo que ser quem mais influencia vale muito mais do que o ser o mais curtido. Então, Pega essa pra você. Eu quero que as pessoas, depois que se lembrem de mim, depois que daqui eu me for, tiverem uma rodinha perguntando e falando de mim e falem, cara, uma vez ele me deu uma palavra que mudou a minha vida. Ele era um cara que tinha tudo para dar errado. Mas se ele mudou, eu sou capaz de mudar. Sim. E quando eu digo influenciar positivamente as pessoas, eu digo falar diretamente de Jesus Cristo. Meninos ou meninas, teus filhos?
Casal, 2 meninos, 2 meninas? Eu queria um casal. Um casal. Eu não sei se eu tenho preparo psicológico para ser pai de menina, tá? Mas No tempo de hoje, né? aleluia, eu confio que Deus vai me dar essa... No caixão, que você vai morrer bem velhinho, se Deus Se permitir. Deus quiser, tô mais velhinho, né, cara? Mas... Já tá quase morrendo. Já tá de hora extra, já vai ter. O que você vai querer que teus filhos digam quando você estiver no caixão, irmão? Porque essa frase, essa pergunta pra mim, ela acaba, eu não consigo nem responder. O que você vai querer que teus filhos, te olhando ali com a situação que você já tá na glória do Senhor, diga pra você? Diga sobre você. Porque quando Jesus ele chama os discípulos pra testemunharem sobre ele, a gente tá falando dele até hoje. Sim. Né? Então é algo eterno, algo que nunca vai acabar, nunca vai morrer. Jesus não pode ser conhecido apenas pelo que ele fez. Tem que ser conhecido, ele é conhecido pelo que ele é. Né? Muita gente fala hoje de Jesus, a gente fala das obras, dos milagres, mas por trás de todo milagre tem quem é Jesus. Jesus era o próprio amor, Jesus era o próprio milagre, Jesus era o próprio perdão, Jesus era a própria vida, o pão da vida. Então, seus filhos vão olhar para você e olhar para você e falar de você. O que seria, Tiagão? Eita, que pergunta. Capciosa. Eu ouvi uma frase da minha mãe que ela falava o seguinte: eu não escolhi um marido, eu nunca escolhi um namorado. O tempo todo eu escolhi o pai dos meus filhos. Eu queria que a minha esposa olhasse para os meus filhos e falasse: eu não escolhi um marido, eu escolhi um pai para vocês. Eu queria que meus filhos olhassem para mim e falassem: vá em paz. Logo, logo a gente se encontra. A gente está pronto. Tá. O Senhor não fez vítimas, o Senhor fez heróis. A gente está pronto para encarar qualquer desafio. Isso é muito louco. Aí eu vou ser um cara muito realizado. Porque aí você vai transcender, né? Você vai para a próxima geração, né? Que é o evangelho que eu creio, que é tudo que... Eu não acredito no evangelho para hoje. Eu acredito no evangelho dos meus filhos, dos meus netos. Eu sou o primeiro cristão da minha família. Tiagão, eu só quero te agradecer por esse tempo, por essas 2 horas que, meu irmão, coisa que a gente não imagina que vai virar, né? Mas muito obrigado por ter aberto teu coração, aberto a caixa preta aí. Sim. Você que conhece esse cara, você que tá aí, tá vendo o Thiago agora, fora do Instagram, fora daquele rapaz que aparece apenas no Instagram, esse é o Thiago Azevedo Hermida. Por trás da vida dele pública, é um homem que tem um coração, um homem que tem uma vida. Muito obrigado, que você que vai estar aqui assistindo esse podcast, que você curte, compartilha. Tiagão, muito obrigado, irmão. Eu que te agradeço, irmão. Obrigado de verdade. Saiba que esse momento aqui é resposta de oração. Sim. Eu jamais imaginei dizer aqui coisas que eu disse. É verdade. Eu jamais fui um homem com autoridade para dizer aqui coisas que eu disse. Sim. A gente conversou sobre coisas aqui que em outra hora me envergonhariam. Mas que hoje falaria, né? servem de cura para você que está aí assistindo. Obrigado, irmão. Você acompanha isso, você acompanha esse processo. Você tem uma responsabilidade enorme nisso. Sim. E eu sempre aprendi a dar honra a quem merece. Amém. E mais uma vez eu te digo publicamente, obrigado por nunca ter desistido de mim. E a gente também nunca mais vai desistir de você que está assistindo. Esse podcast tem um propósito, que é transformar a sua vida, igual a minha já foi um dia, igual a do Maurílio já foi um dia. Então, curta, compartilhe, mande para os seus amigos, assista e se deixe moldar. E como uma frase, para terminar, eu deixo essa frase que eu acabei de falar. Aquilo que você não muda, você escolhe. Pense bem do que você está escolhendo, simplesmente por medo de mudar. À Frente Podcast, com Maurílio Nascimento. Segue o Thiagão Hermida CSI, me segue no Instagram, Maurílio Nascimento, segue o À Frente Podcast, segue a Zion. Agradecer os meninos mais uma vez, não vou deixar de agradecer nunca. Como o Thiago falou, honra a quem tem honra. Muito obrigado por ser essa bênção na minha vida. E você que está assistindo esse podcast, compartilha, manda para todo mundo. E você, um dia, vai estar sentado aqui na minha frente contando a tua história. Deus te abençoe. Tamo junto.